Tem água e me esqueci, eu vou buscar. Bora lá. Hoje tá chovendo, mas tá quente hoje aqui. Vamos embora. Ó, o que é que a gente vai falar hoje no SEDEC? A gente vai comentar um pouco sobre as funções da empresa. Lembra? Esse foi a temática que a gente vai falar. E a gente, depois disso, vai falar um pouco sobre plano de ação, que é como a gente vai construir o nosso plano de ação, certo? Esse plano de ação, ele é diferente do nosso plano de ação do desafio. Por quê? Isso aqui é o meu plano de ação pessoal, certo? É o meu plano de ação, do Shua. A minha empresa tem o plano de ação dela, ok? Minha empresa tem o plano de ação dela. Isso aqui é a minha, eu que tenho que fazer, isso aqui é o que eu tenho que fazer. E vocês vão ver que o plano de ação da empresa ela é meio que vivo. Por enquanto que a gente é pequeno, muitas ações ficam para a gente. Mas vocês vão observar que, com o tempo, o negócio roda sozinho e as ações muitas vezes não é mais nossa. Quando a gente já tem uma equipe, quando a gente já tem uma estrutura, e aí as coisas vão fluindo. A gente vai falar um pouco sobre essas duas coisas, tá certo? Então, peço a vocês que prestem atenção, principalmente no comecinho, que eu vou falar um pouco sobre a diferença entre função e cargo, beleza? Deixa eu só botar aqui, preparar para essa aulinha que eu tenho aqui, ó. Então, vocês estão vindo aqui, né? Todo mundo lembra da explicação que eu falei da última vez da máquina do dinheiro, da troca de valor, o que é a função da empresa, vê? A empresa é um conjunto de sistemas, certo? A gente tem lá o sistema do marketing, o sistema da venda, o sistema da entrega, o sistema de gestão do lucro na parte financeira, né? E também temos a gestão da transformação, dependendo da indústria que a gente tem. Então, é como se fosse o corpo humano, não tem diferença. A gente tem várias funções aqui dentro da empresa. Várias funções não, vários sistemas com funções diferentes. Mas o que é o mais legal? Eles funcionam como uma unidade, né? Como uma coisa só. Independente do negócio, independente da empresa, é tudo igual. Chu, eu vendo pirulito no sinal. É assim. Ah, eu vendo é, gestão de tráfego. É assim. Entendeu? Então, todo mundo tem um sistema dentro da empresa. Qual a diferença? Existem sistemas maiores e mais complexos e outros mais simples. Mas ele existe. Joia? Ele sempre vai existir. E existe uma questão que é cargo versus função. Dependendo da empresa, a gente tem muitos cargos diferentes, que é, na verdade, uma tentativa de organizar a parte das funções da empresa, tá? A alocação de carga é uma tentativa de otimizar as funções da empresa. Por senão, todo mundo fazia todo mundo e vira um futebol de roça. Quem conhece futebol de roça aqui? Já viram? A gente chama futebol de roça, a gente joga a bola para cima e todo mundo corre atrás da bola. Isso é futebol de roça. Só que no mercado fazer isso é complicado, como numa partida de futebol. Se você pega um time mais preparado, os caras tocam a bola, te bota lá na gaiola, faz lançamento e acaba te prejudicando. Então, para isso não acontecer, a gente distribui os cargos da empresa. Não sei quem foi que entrou aí, mas seja bem-vindo. O... E aí, o que que eu quero que vocês entendam? Na empresa, a gente também tem quatro funções básicas. Ó, preste atenção muito nesse negócio. Função não é cargo, é a atividade que eu exerço, tá certo? A atividade que eu exerço, ou qualquer pessoa exerce, certo? E todo mundo, todas as atividades de todo mundo, está enquadrado em uma dessas quatro, certo? Você pega seu dia, você consegue dizer em uma das quatro onde é que você está, ok? A gente tem duas funções que a gente chama funções gerenciais e duas funções que a gente chama funções operacionais. Elas se interagem entre si. Eu vou explicar uma por uma o que é, mas anotem as quatro funções, porque eu sempre vou pegar, vocês vão escutar assim, o empresário está muito no operacional, e vocês vão começar a entender a partir de agora o que é que quer dizer isso. Entendeu? E aí, então, a gente tem duas grandes funções, operacional e gerencial. Joia? Isso funciona normalmente como nossa velha comédia abelha. Todo mundo tem umas funções. Não tem nada a ver com cargo na empresa, porque cargo tem muito a ver, deixa eu voltar, tem muito a ver com questão de salário, tem muito a ver com questão de atividade exercida, mas não na função real exercida. Por exemplo, eu já conheci pessoas que têm um cargo de diretor, mas quando eu olhava a função dele na empresa, ele era um operacional total. Entendeu? Ele tem um cargo de diretor, mas ele era
um operacional total. Então, quando a gente só faz um organograma na empresa sem estruturar isso muito bem, essas coisas acontecem. O cara, às vezes, é gerente, mas quando eu vou olhar, ele é um supervisor. Entendeu? Ele tem a função real de supervisor, não é um de gerente. Entende? Eu já conheci empresa que o cara era coordenador, mas quando eu olhava, ele não era coordenador, não, ele era diretor da empresa. Ele tem uma função totalmente de direção. E aí a gente vai entender essas 4 funções aí, que é qual é o trabalho de cada função. Já se vocês não entenderem, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em uma função e vou dar o exemplo de coisas com cada um de vocês, beleza? Então, ó, 4 funções. A gente tem 4 funções dentro da empresa. Primeira função é a função operação. O que é que danado é isso? A função operação, ela só tem uma atividade, que se chama executar o procedimento operacional. Como assim, Chua? A única função da função operação é executar o procedimento operacional padronizado, certo? Se minha empresa é uma empresa padronizada, eu vou ter uma, uma função operação, o cara vai ter lá na Itália, esse negócio era tão forte, lá tem um sindicato muito forte, quando eu morei lá. Quando o cara recebe, ele diz assim, ó, você vai ser operador. Ele recebe um bolo do procedimento operacional. Tipo assim, um bocadão assim, ó. Deu uma travada. E dizendo assim, seu trabalho é esse aqui. E o cara não faz nada que não esteja nesses 50 papel. Pra você ter ideia como é que é o negócio. Ele não faz nada que não esteja nesses 50 papéis. Dizendo, ó, minha atividade se restringe a isso aqui. Aí tá lá, os 50 POPs, né? Os 50 cartelinhos de operação que a gente chama lá. Então o cara só faz isso. A função dele é essa. Então a gente na empresa tem funções operacionais. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar. Quem quer ser o exemplo aí? Os que entraram primeiro têm prioridade. Levanta a mão aí. Pegar alguém que entrou primeiro aqui. Vamos pegar a Claire. Claire vai funcionar legal. Vê. Vai lá, Claire. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu não. Acho que eu não peguei bem a ideia. Mas eu vou te ajudar aqui e tu vai servir de exemplo para os outros. Vê só, o que que é uma função operação? Lembra que a máquina ela precisa girar? A máquina de dinheiro ela Sim. precisa ficar funcionando lá, né? Lembra? Tem que ficar funcionando. E as atividades que acontecem rotineiramente na empresa são funções de operação. Por exemplo, tu não tem que ligar todo dia para os clientes para fazer oferta? Sim. Tem, para oferecer Pois é. seguro, correto? Isso é uma função operação. Isso. Não tem um procedimento para que tu tem que fazer certinho? Como é que tem que ligar, o que é que tem que falar, o que é que tem que Uhum. oferecer. Pronto, função operação. Entendeu? Então, dentro do dia dela, ela vai ter essa função operação. Ah, mas é operadora? Não sei. O cargo dela independe aqui. Eu só estou falando que essa função é uma função operação. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o Antônio lá. Antônio está lá dentro do escritório de advocacia. Beleza, Antônio? Você me corrige se não for assim, tá bom? Ele tem que ir lá todo dia e revisar a peça. Não tem que ir lá, não tem peça, é peça que chama? Pronto, peça. Ele tem que ir lá e ler a peça para ver se está tudo certo. Certo? Ele tem que dar ou senão ele tem que ir lá, vamos melhor. Em vez de revisar, para não confundir com a outra função, ele tem que escrever uma peça. Tem que escrever. Ele tem que ir lá e escrever os autos do processo. Essa atividade de escrever os autos do processo é uma função operacional. Porque sempre vai acontecer. Concorda? Concordo. É uma operação que vai sempre acontecer. Chegou um processo novo, ele tem que ser escrito, a defesa ou o ataque, eu não sei se chama ataque? Sim, Ou o sim, sim. ataque lá, né? Um ataque, Do uma cliente, defesa, um ataque. um ataque, mas tem que ser redigido. E aí, o momento que ele vai fazer essa Ou a redação, defesa. ele tem que redigir. Então, redigir essa defesa, construir essa defesa de dado operacional. Só pegar uma coisa doida para vocês. Médico que vai fazer uma cirurgia, quando ele está operando, é atividade operativa. Eu brinco com meus amigos médicos que eles são operários de luxo. A única diferença é que a operação É, dele é cara, mas ele, dentro do conceito, é uma operação dentro da empresa. É uma função operação. Então, ele pode fazer 50 cirurgias, ele pode ter um salário de 1 bilhão, mas ele é operador também. Vocês entenderam? Então, o médico, o cirurgião que está operando, a atividade de operar é operação. O advogado pode ser a peça de 1 bilhão de reais que ele está redigindo, mas é operação.
Entendeu? Se ele passa tempo fazendo essa atividade, é função, operação. Então, dentro das nossas empresas, a gente tem diversas funções de operação. O que caracteriza isso? Tudo aquilo que tem procedimento operacional. Quer dizer, que é cíclico, né? E precisa seguir um regimento. Está dentro do meu fluxograma. Depois eu posso mostrar aqui um fluxograma para vocês de um cliente, só para vocês entenderem. Hum, Vou abrir um aqui para vocês verem. Acho que eu fiz ontem isso. Vou abrir um aqui. Dentro de um fluxo, no futuro eu vou ensinar vocês a fazerem fluxograma da empresa de vocês, tá certo? Mas não é a aula de hoje. Hoje eu só vou exemplificar. Bem, essa empresa aqui é a empresa de software, certo? Eu cheguei lá, ó. Toda atividade, isso aqui é o fluxo de operação deles, tá? Eles começam, ó, tudo que tiver dentro dessas caixinhas é atividade operativa. Ó, esse é o fluxo total, tá? De todas as etapas do processo deles, ó. Tá vendo? Bem organizadinho. Desenhar. Por exemplo, envio do contrato e da forma de pagamento. A pessoa que estiver enviando o contrato e a forma de pagamento para o cliente está fazendo a operação. Independente se é o supervisor, se é o gerente, se é o dono da empresa, se é o diretor, é uma operação. Por quê? Esse ciclo aqui, ele fica girando continuamente. Entendeu? Vou pegar outro aqui, ó. Primeira reunião e abordagem de qualificação. Reunião de venda. Operação. Lembra, Luiz, que aquela atividade que eu falei que a gente tem que marcar toda semana no almoço com um amigo? Atividade operativa. Eu estou executando a atividade operativa, certo? Então, deixa eu ver outra aqui. Vamos ver essa parte aqui. Carregar e determinar o order da atividade no planner do card do backlog. Não foca muito na ação porque elas são complicadas. Deixa eu ver uma mais fácil. Executar a demanda do cliente. Executar o desenvolvimento do software do cliente. É que nem a peça de Antônio lá. Ele tem que ir lá e escrever o algoritmo do cliente. Certo? Então, ele tem lá, quem faz isso aqui pode ser o desenvolvedor sênior, mas é a operação. Entenderam? Vamos pegar mais exemplo aqui. Deixa eu dar um stop check. No indústria, todo o processo produtivo seria a operação também. Não Desde o- todo, mas Ah, não? se a atividade for operativa e tiver ciclo, vocês vão ver quando eu explicar as outras, tá? Por exemplo, atividade que não é ciclo, já pegando a atividade é a próxima função, que é a função supervisão. A função supervisão, qual é a função plenamente dela, para vocês entenderem aqui a diferença das duas. Então, tem a função aqui que é a supervisão. Qual é a função? O que esse cara vai fazer na empresa? Ele vai treinar o operador e ele vai supervisionar para que os procedimentos estejam sendo executados da melhor maneira. Então, se é uma atividade de treinamento ou de garantir que a operação vai funcionar direito, é uma atividade de supervisão. Então, por exemplo, eu estou numa indústria. Eu tenho uma atividade de dar treinamento para o meu colega. Essa não é uma função operação. Entendeu? É uma função da supervisão. Da função supervisão. Não é do cargo, hein, gente? Lembra de novo, não é do cargo. É da função. Posso ter vários cargos, mas no meu cargo eu posso ter várias funções. Por exemplo, a Andréa, no dia a dia dela, ela tem lá as devolutivas, né? As famosas devolutivas, né, Andréa? Chegou aí. Pronto. Executar a devolutiva é uma função operação, certo? Ela ir lá e ligar para o cliente. É uma função operação. Mas, por exemplo, verificar se as devolutivas foram feitas e se foram feitas direito é uma função supervisão. Certo? Não é uma função operação. Essa só é a diferença do que é ser supervisor e do que é ser operador. Por exemplo, se Antônio lá, ele não é o cara que escreve a peça, mas ele é o cara que revisa, ele está supervisionando a atividade, a operação. Ok? Se ele também é a pessoa que ensina, ele ensina a pessoa como é que ela tem que fazer, também é uma função supervisão. Já é? Deixa eu pegar outra aqui. Rafael, por exemplo. Vamos pegar o Rafael lá. Criar a campanha de tráfego. Ele ir lá e cadastrar no Facebook. Montar a campanha toda. Função, operação. Aí vamos dizer que ele contratou mais 2 gestores de tráfego para trabalhar com ele. Ele não faz mais essa função de cadastrar
a peça, certo? Lá dentro da campanha. Mas o que ele faz? Ele supervisiona para ver se está tudo certo. E ele também ensina as pessoas a fazerem. Então, ele está indo supervisionar, certo? Então, essa é uma função supervisão. É aquele cara que vai supervisionar a operação para ver se ela está executando o procedimento operacional correto. Justo? Uhum. Alguém teve dúvida? Beleza. É claro essas duas Não, funções? isso ficou claro. Uhum. Pronto. Eu vou mostrar lá na frente o que é que acontece. Vê, aí a gente vai para as duas funções gerenciais da empresa. Essa é a mais fácil. A função gerenciamento. Eita, nem compartilhei a tela com vocês, peraí. A função gerenciamento. Qual é a função desse Nossa. cara? Garantir. Supervisão é a segunda, né, Chico? Isso, a segunda. Essa é a terceira já, tá? Uhum. A supervisão é a Uhum. segunda. Elas fazem parte aqui da atividade Operacional. operacional, tá vendo? São dois blocos. Embaixo, o operacional. Uhum. Em cima, gerencial e direção, ok? Então, essas Uhum. são as funções gerenciais. Funções gerenciais. A primeira função gerencial se chama gerenciamento. É a função gerenciamento. Qual é a função desse cara? Bater meta. Pronto. É só essa a função do cara. Beleza? A função desse cara é bater meta. A função do gerente dentro de uma empresa, se o cargo condiz com a função, ele vai bater meta. Joia? Então, se eu estou Uhum. toda ação que eu estou pensando em bater meta, esse momento, esse gasto, é uma função gerenciamento. Gerenciar. Por exemplo, o Shua está aqui escrevendo o plano de diretriz dele e executando o plano de diretriz dele para bater as metas. Não é isso que eu estou fazendo? Uhum. Função gerenciamento. Eu estou trabalhando, pensando em como atingir minhas metas. Vocês estão vendo que eu não estou executando nenhuma tarefa operacional, não é cíclica, tipo, eu posso fazer agora, amanhã, depois não vai fazer diferença para a empresa. E outra, não estou ensinando ninguém, eu simplesmente estou pensando em como eu vou fazer para atingir essa meta aqui, ó. Muitas vezes na empresa a meta é top-down, né? A direção dá a meta para o gerenciamento e o gerenciamento executa e bate a meta. E aí, isso é a função direção. Qual é a função direção? Criar metas a partir do objetivo da empresa. Porque assim ele garante a sobrevivência da empresa no longo prazo. Então, Shua, tu está me dizendo que a minha função como empresário deveria se concentrar em definir objetivo e fazer e destrinchar esse objetivo em meta e depois fazer bater essas metas? É. A sua função como empresário é essa. Certo? Ah, mas não é assim que acontece no dia a dia, porque a gente tem muitas funções operativas de supervisão. Mas, por exemplo, quem está no negócio de elite, eu sempre faço o cara aí subindo de nível, certo? Subindo de nível. Deixa eu mostrar. Ele vai subindo de nível. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui, para vocês aqui. Se é bom tirar até um print dessa página aqui. Ó, a gente sabe que as coisas não funcionam tão lindamente assim, né? Dá problema, né? A gente sabe que dá problema. Quem é que não tem problema na empresa aí? E essas funções, elas têm uma atividade além quando um problema aparece, certo? Aí vem aqui, ó. Por exemplo, quando dá um problema na empresa, qual é a função do cara que é operador dentro da empresa? Só avisar que deu problema. Só isso. A função dele é avisar. Ele não está lá para resolver o problema, porque a função dele é operar. Porque se ele parar de operar, fica um buraco na empresa. Concorda comigo? Vê só. Vamos pegar um exemplo aqui de Clea. Se Clea todo dia tem que ligar para os clientes, imagina que o telefone dela quebrou. Se ela perder tempo de ter que consertar o telefone, trocar o telefone, não sei o quê, perdeu o dia. A empresa parou um dia. Entenderam? Então, a função operação, ele não pode parar, não. Então, ele não vai querer resolver problema, não, viu? Se você que tiver com o operador resolvendo problema, tá errado. Certo? Por quê? Porque não é função dele. A função dele é operar. Tanto é, eu falo muito isso com meus clientes. Ó, tu vai falar, não, mas o empregado tem que ser proativo. Ser proativo é uma coisa, mas necessariamente não pode ser muito tempo da atividade dele, não. Ele tem que operar. Porque quanto mais ele opera, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais ele opera, mais dinheiro eu ganho. Certo? Então, ele tem essa função de operar. A segunda função desse cara é a função supervisão. Beleza. Quem é esse cara?
Ele vai fazer o quê? Ele registra e relata a anomalia, beleza? Ele cadastra lá. Vocês vão ver que lá na frente a gente tem um sistema de tratamento de anomalia. Ele registra, ele analisa e ataca a causa imediata. O que é isso? Esse cara se aprofunda na resolutiva? Não. Ele só resolve o problema imediatamente. Vou dar um exemplo. Clea chegou lá para o supervisor dela e disse: Ó, tô com meu telefone quebrado. O supervisor dela faz o quê? Só troca o telefone, filho. Tem um aqui, ó, fulano. Toma um, me dá o quebrado. Pronto, e avisa: Ó, gente, tô com o telefone quebrado. Alguém pode trocar aqui para mim? Só isso. Certo? Essa é a função supervisão. Por exemplo, quem quer me servir de exemplo aqui hoje? Levanta a mão aí. E tem uma empresinha. Vou pegar Rafael hoje. Vou pegar Rafael. Supervisão. Rafael, Eu. aí imagina que a gente está numa situação onde o seu... Oi? Alguém falou alguma coisa aqui? Eu acho que foi aí, né? Ó, André. vamos lá. Eu tô com o Rafael aqui. Um cliente chegou lá para ele e falou assim, para o gestor de tráfego dele. Lembra que ele tem uma equipe de gestor de tráfego, certo? Minha campanha não está convertendo. Ou simplesmente o cliente está mandando uma mensagem meio estranha para mim. O operador dele simplesmente vai lá e vai dizer: Rafael é o supervisor, beleza? Rafael, o cliente reclamou aqui, ó. Faça o quê? Faça o quê? No caso, o operador? Ó, o operador tá lá, gestor de tráfego, certo? O teu cliente chegou pro gestor de tráfego e falou assim: Fulano, tô recebendo, parei de receber mensagem do cliente, dos clientes aqui da campanha. E continua consumindo verba. Ele, que é operador, não sabe o que foi. Simplesmente te relata: Ó, Rafael, tô com esse problema aqui. Faça o quê? Revisar a campanha. Revisar a campanha. É ele que vai revisar ou é tu? No caso, como ele é Supervisor. operacional, Não, o supervisor que vai, eu, né? eu deveria olhar a campanha para ver o que está errado, Isso. né? E repassar para ele o que é que ele tem que alterar, o que é que ele tem que fazer. Mas vocês viram que quem tratou a anomalia foi quem? Foi ele, Supervisão. a supervisão. Joia? Então, a Uhum. supervisão, ela sempre vai ter essa necessidade de tratar a anomalia imediatamente. Mas vê só, ele resolveu o problema de verdade? Não sei, eu analisei profundamente, ele simplesmente foi lá, deu uma pausa, olhou o que estava errado e corrigiu. Mas o problema real foi que alguém cadastrou errado. Ele tem que descobrir o que foi lá atrás que cadastrou errado. Entendeu? Então, a função supervisão, ela só faz essa análise pontual e resolve ali imediatamente o negócio. Certo? E aí sim, o buraco vem mais para baixo. Que aí é a função gerenciamento. Aí vê só, ele elimina os problemas crônicos atuando nas causas fundamentais. Prioriza as anomalias e produz os relatórios. O que é isso? Esse cara que escolhe o que ele vai resolver, o gerente. Primeiro. E ele escolhe baseado em quê? No que está interferindo mais na meta. Entendeu? Ele prioriza a meta dele. Então, por exemplo, eu tenho 50 problemas na empresa. Quem escolhe o que vai corrigir primeiro? É o gestor, é o cara que é dono da meta. E ele vai fazer uma análise real das coisas. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Acho que eu devo ter um aqui. Estava tratando anomalia hoje. Eu tenho uma reunião com um cliente, dia de hoje, só para o coordenador dele tratar anomalia. Só para o coordenador dele tratar anomalia. Que o coordenador dele tem função de gerenciamento, ele tem metas. Entendeu? O cliente ele tem lá uma meta de qualidade, que é 0 reclamação de cliente. E aí ele escolhe qual é, certo? Tô vendo, ó. Vou abrir bem rapidinho aqui. Controle, ó. Chama até assim, controle de tratamento de anomalia. Vamos fazer isso. Faz parte do registro de melhoria contínua. Ó, anomalia 1 está em andamento. Tá aqui a anomalia registrada. Reclamação de Marina sobre prazo de entrega e não identificação de elementos estruturais. Um problema que aconteceu lá. Ele achou que era um problema muito grave, estava atrapalhando a meta dele. Aí ele vai lá, trata a anomalia e cria um plano de ação, que vem registrado aqui, ó. Tá vendo? E eles vão acompanhando se está executando o plano de ação. Joia? A gente vai ter uma aula só sobre isso aqui,
mas eu quero só que vocês entendam quem é que resolve esse problema na empresa, certo? Primeiro, aconteceu um problema, a função operação só relata o problema. Segundo, a função supervisão atua pontualmente, resolve ali a gente chama o V e agir. É como imagina, eu tô lá, levei um tiro, pá, cheguei lá sangrando. O cara que estanca meu sangue é o supervisor, tá certo? Mas ele vai chamar o médico lá, né? O cara bota a mão assim, bota a mão, me trata, mas vai chamar o médico. O médico já é o gestor. Por quê? Porque ele vai analisar, ver o que foi que aconteceu, tal, e ver, vai tratar aquilo ali. Só que vê só, o problema é eu levei o tiro, que eu levei o tiro. Eu tenho que descobrir o quê? Por que que Schwarzenegger levou um tiro? Vocês entenderam? Colocaram o dublê errado. Pode ser. Vocês entenderam que a função gerenciamento ele está muito mais profundo em tratar os problemas reais da empresa. Por quê? Se ele não tratar, ele não bate a meta. Se ele não tratar os problemas reais da empresa, a meta não é batida. Certo? Vê só, eu tenho um cara aqui que tem meta de prazo. E ele está tendo problema com o prazo aqui, o cliente reclamando do prazo. Se ele não investigar o que está acontecendo aqui, vai continuar tendo. Vai continuar se repetindo, ele vai continuar sem bater os prazos dele. Entende? Então, o gestor, um bom gestor de empresa, ele é um grande solucionador de problemas, certo? Um bom gestor. O que é um gestor? É o cara que faz função gerenciamento. Qual a função dele? Bater meta. Metas. Prio, só isso. Um bom gestor é aquele cara que consegue bater meta. E como é que ele faz isso? Isso não é ali. Mantendo a produção, sei lá, o operacional funcionando normalmente. Normalmente. Porque se o operacional funciona normalmente, tá todo mundo treinado, tá tudo funcionando normalmente, o cara bate meta. Entendeu? Se tá tudo funcionando, se o cliente tá ligando para todos os clientes, tá tendo a taxa de conversão prevista, não sei o quê. Se não der problema nenhum, ela bate a meta, não precisa fazer nada. Agora, não é assim na vida real, né? A gente sempre vai ter desafio, metas mais desafiadoras, vai ter problema. Aí o cara tem que resolver problema. Chua, e qual é a função lá, Direção. função direção? Estabelecer metas para corrigir a situação atual e analisar a situação atual. A função de direção, quando tem um problema, é quais são os parâmetros de meta. Na verdade, de verdade, ele diz o que é certo e errado perante a ótica da empresa. A direção faz isso. Por exemplo, vou pegar a André aqui agora de exemplo, que é um exemplo interessante. Vender 10 mil reais por mês é bom ou ruim, André? Quem ganha 10 mil reais Não, vender 10 mil reais na tua empresa é bom ou ruim? é ruim. É ruim. Veja, no parâmetro empresa de Andréa é ruim por mês, entendeu? Quem foi que definiu Uhum. isso? A função de direção. Qual é a meta aí, Andréa, hoje? Só para a gente ilustrar aqui. Nesse mês de dezembro, A meta desse mês de dezembro? pronto, nesse mês de dezembro, 30 mil. 30 mil. Então, vê só. O que que ela fez aí? Definir meta. De quem é essa função? Direção. Por Direção. quê? Porque ela, como empresária, dona do negócio, ela sabe que se ela vender menos de 30 mil, ela não garante a sobrevivência da empresa no longo prazo. Correto, André? Vocês entenderam? Então, a função direção tem que ser um ótimo balizador de definir objetivo e definir meta. Certo? Então, eu tenho que ser... Chua, tu tá me dizendo que eu, como empresário, eu tenho que ser bom nisso? É. Porque se tu... Ontem eu conversei com o pessoal do desafio, eu falei o seguinte, se eu errar minhas metas, ferrou. Se eu errar meu plano de diretriz, eu posso correr atrás de tudo aqui, ó. Eu não bato a meta. Lembra que a gente fez vários ajustes no plano de diretriz? Uhum. Por quê? Porque ele não levava para a meta. Eu fiz ajuste, João fez ajuste, André, Rafael. Por quê? O plano diretriz é nada mais do que uma direção de que objetivos o gerente tem que correr atrás. Então, imagina que eu tenho um gerente da minha empresa, ele tem que correr atrás do meu plano diretriz para bater a meta. Ele tem essas metinhas aqui, né? Ele tem que bater comigo. E aí eu consigo bater. A gente vai montar isso aqui dentro da empresa da gente. Mas vocês estão entendendo essa dinâmica? Como é que funciona? Agora eu vou falar o seguinte, vê só. Só que quando a gente chega na vida do pequeno empresário, na prática não é assim não, né?
O cara Ou acaba fazendo tudo, ele é entendeu? responsável pelas 4 funções. É responsável pelas 4 funções. Por exemplo, a minha empresa é pequena, eu faço as 4 funções. A de Rafael, a de André, a de Royce, a tua, Luiz, a de... Uhum. Todo mundo é pequeno aqui. Então, acaba que a gente vai ter que fazer tudo. Entende? Aí, qual é a bronca aqui? O que que acontece, tá? Imagina que tu tem José aqui, que atua na empresa dele, beleza? José, Uhum. ele tem as 4 funções, joia? Ele é o caixa da empresa, ele que recebe o dinheiro, joia? Ele recebe o dinheiro da empresa. Função Uhum. receber o dinheiro da empresa é o quê? Operação, certo? É Sim. operação, ele tá lá na operação. Ele também treina os vendedores novos que chegam na empresa dele. Quando chega gente nova, ele também treina, certo? Ele também, é ele que ensina. É função o quê? Supervisão. Beleza? Automaticamente, ele também é o cara que corre atrás das metas. Por exemplo, quando ele vê que não está batendo ali a venda do caixa, é ele que vai fazer promoção, ele que vai lá pedir para o menino do marketing anunciar mais, entendeu? Ele que corre atrás das metas. E ele também é o cara que define o quanto ele tem que ter de resultado para a padaria dele não fechar. Entendeu? Que ele faz as 4 funções, faz as 4. Tá tudo bem. Lembra que função é diferente de cargo? O cargo dele é empresário na empresa dele. Só que ele executa as 4 funções. Joia? Aí Uhum. qual é a bronca? É isso aqui, ó. Negligenciar. Negligenciar uma das funções. Se eu negligenciar uma das funções, a minha empresa entra em risco, certo? Se eu não estou executando uma das funções da minha empresa, ela entra em risco. E eu vou te falar, 90% dos empresários que me procuram estão negligenciando uma das atividades da empresa. Eu vou dar uma que é batatinha, que todo mundo negligencia. Essas duas aqui, ó. Ou o empresário, ele é 50% operativo, 20% diretivo, ou 80% operativo e 20% diretivo, e aí ele nem treina ninguém, nem garante se as pessoas estão fazendo as coisas direito, e simplesmente ele não tá nem aí para as metas. Se bater, bateu, se não bater, foda-se, desculpa meu palavrão. Foda-se, entendeu? Se não vender, vendeu, se não vender, ele corre atrás no outro mês. Não pode, entendeu? Essa negligência acontece muito nessa estrutura central quando a gente é pequeno. Entendeu? Acontece muito essa negligência quando a gente é pequeno. Por exemplo, aí o que que acontece? Cada vez mais a empresa te empurra para o operacional. Por quê? Porque tu não treina ninguém. Tu não ensina as pessoas a fazer. Aí cada mês mais tu tá tendo que apagar incêndio. Por quê? 3 meses atrás tu não ficou de olho na tua meta. Aí agora tu vai ter que correr atrás do rabo. Entendeu? Não tá olhando a meta o ano todo. Aí agora tu vai ter que correr atrás do rabo. Negligencia. Então a gente nunca deve negligenciar. Chua, eu tenho a minha estrutura de trabalho. Eu gosto de fazer um percentual, certo? Um percentual. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui, esse aqui faz tempo que eu dei essa aula. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, no quadrinho. Então, vê só. Vou cá, pegar minha canetinha. Imagina aqui que eu tenho minha semana, lembra? Eu tenho a minha semana. Quando eu olho para minha semana, lá na minha rotina, eu tenho 50% das minhas atividades são operativas, vamos dizer assim. É atender. Pronto, vou dar um exemplo. Eu dar aula para vocês aqui é uma função operação. Concorda comigo? Eu estou executando uma Uhum. operação que vai se repetir semana que vem, eu tenho essa aula de novo, de novo, de novo, de novo. Então, 50% do meu tempo eu estou operando. Na verdade, eu sou um operador de luxo, igual o médico cirurgião, mas continuo sendo operador, sou um professor nessa hora aqui. Então, eu estou operando, beleza? E aí, depois, Uhum. eu tenho mais. Vamos lá, eu estou negligenciando, estou ensinando a ninguém a fazer minha atividade. Nem estou supervisionando se tá boa ou tá ruim. Eu simplesmente estou dando minha aula. Ok? Eu também estou negligenciando minhas metas. Simplesmente não olho para elas. E a outra metade do tempo eu estou pensando aí no futuro, em como fazer mais negócio, etc e tal. Quem acredita que essa fórmula aqui tem chance de dar certo? O que é que vai acontecer com essa empresa? Quem chuta?
vai pro buraco. Como? Vamos fazer um teste aqui. Como ela vai para o buraco? Ele vai deixar de olhar metas de curto prazo, quando chegar lá na frente vai ter um problema gigantesco. Um calor gigantesco. Isso é um problema, por quê? Porque eu não estou gerenciando, certo? Eu não atinjo, eu não defino minhas metas. Eu defino, mas simplesmente não olho se estou batendo. Então, vai dar um problema lá na frente. Eu não executar a função supervisão, o que é que acontece? Faz com que você fique cada vez mais no operacional. No operacional, fico mais sobrecarregado. E outra coisa que acontece também, quem lembra qual é a outra função da supervisão? Quem lembra? Treinamento. Treinamento é Tratar a outra. anomalia. Tratar não ali, não, mas a Tratar no... função. Que eu falei, ele tem duas funções, essa supervisão. A primeira, garantir que a operação está sendo executada corretamente. Quem é que olha se eu estou dando aula direito? Quem é que revisa as minhas aulas? Quem é que garante que a qualidade das minhas aulas estão boas? Sabe o que é que vai acontecer com o tempo? Eu começo a ganhar confiança, começo a fazer a aula de qualquer jeito, não preparo minha aula, não dou a aula direito, deixo passar assuntos. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a perder cliente. Os clientes ficam insatisfeitos. Por quê? Porque eu estou negligenciando uma das funções de supervisão, né? Então, dentro do dia a dia, a gente tem que ter esse equilíbrio. Deixa eu só responder esse tempo aqui. Vai responder aqui, gente. Vocês entenderam aí nessa função? Vamos pegar João. João hoje mandou lá o gerente dele vir falar comigo, certo? Aí o gerente dele foi lá, conversou, e eu vou analisando quais são as funções que ele está fazendo. Por exemplo, ele tem um monte de função operativa. É problema? Não, no modelo de negócio dele funciona. O que é que não pode acontecer? Só que ele não tem nenhuma função de gerenciamento, por exemplo. Ele não tem nenhuma cobrança sobre ele de qual é a meta dele. Tu entendeu, João? Por exemplo, você já deveria tem que ter uma meta para o gerente. Tu tem que vender X, filhinho, por mês. Ó, tu não pode ter esse prejuízo aqui, não. Tu tem que comprar o alumínio nesse preço aqui, ó. Isso é tudo de função de direção. E ele corre atrás como função de gerenciamento. Certo? Entenderam? Isso é entender as dinâmicas das funções na empresa. Por exemplo, eu chego na empresa de Luiz Maia e André, aí ele tem lá um gerente. Vamos dizer, eles têm lá um gerente. Aí a função do cara é atender cliente, é ver se os clientes estão bem, é treinar a equipe. Ele está sendo função de gerenciamento? Está sendo função de Supervisão. supervisão. Vocês entenderam? Às vezes o cara tem um cargo de gerente, mas não é gerente. Às vezes eu tenho um cargo de diretor, mas não é diretor. Eu tenho um diretor na minha empresa, mas tu não deixa o cara tomar a decisão, tu não deixa o cara definir as metas. Não tem um diretor na tua empresa. Entendeu? Porque o diretor ele tem que saber ter a sabedoria de olhar para o mercado e entender quais são os objetivos que a empresa vai atuar. Certo? E dali ele definir as metas. Por exemplo, eu estou com uma meta minha aqui, ó. Vender 120 mil em mentorias e treinamentos. Vender 30 excedentes e 3 negócios de elite. Isso aqui, quem foi que fez essa meta aqui? Que função fez a meta? Quem arrisca aí? Direção. Diretor. Direção. Se a função direção não fizer essa meta, alguém faz? Ninguém faz. Não. Função perigosíssima dentro da empresa. Se vocês não fizerem, isso aqui é porque eu estou dizendo a vocês, a função direção é extremamente perigosa dentro de uma empresa. Tanto a direção quanto o gerenciamento. Porque se vocês não fizerem, ninguém faz não. Principalmente a direção. Se Antônio não for lá e disser qual é as metas do escritório certinha, ninguém vai fazer não. Por quê? Porque como é que o gerente vai auditar o próprio trabalho dele? Ele que vai definir a própria meta, aí é sempre fácil. Imagina um gerente que diz, ele define a própria meta. Vocês já viram disso? Uhum. Pode parecer um absurdo, viu? Mas eu já vi muito na empresa isso.
O próprio gerente define a meta dele. Parecia piada. Eu comecei a rir quando eu cheguei na empresa. Eu disse, meu amigo, quem foi que definiu essa meta? Não fui eu, que eu achei legal. Pô, mas o cara não tem noção do todo, pô. Ele não tem noção da empresa como como negócio feito vocês têm, entendeu? Às vezes o cara tá só departamentalmente, aí ele define uma meta escrota pro departamento dele. Uma meta que acaba. Já vi empresa definir meta departamental que ferra a empresa. Já vi gente definir metas de departamento que quando batia essa meta, ele ferrava a empresa. Por quê? Porque o diretor não fez o trabalho dele direito. Quanto maior a empresa, mais complexo é essa estruturação de metas, certo? Mas eu garanto a vocês, gente, eu já vi empresa que trabalha com bons diretores, definindo boas metas, e empresa que trabalha com um diretor ruim. O resultado é gritante. Gritante mesmo, no andamento da empresa. Gritante mesmo, assim, de você parar assim, olhar para dentro da empresa e se assustar. Por quê? Porque uma tem um bom diretor e outra tem um diretor ruim. Vê, eu cheguei numa empresa uma vez, era um restaurante, e a meta do cara era vender 10 pratos por dia. Era um exemplo. Aí quando eu fui olhar, simplesmente esse doutor estava com defasagem. Chegou lá, criou uma promoção, baixou o preço dos pratos, aí ele batia a meta de vender 10 pratos, tomando prejuízo para a empresa. E quando eu olhei, eu falei, quem foi que definiu essa meta de vender 10 pratos? Não, é a gente aqui, juntou o cozinheiro e o pessoal do salão e a gente botou essa meta aqui. Eu digo, puta merda, velho, vocês estão doidos, né? Às vezes vender mais é ruim. Vocês viram aqui que eu fui específico na minha meta? Vender só 3 negócios de elite. Por quê? Porque eu não dou Possivelmente se tiver com o preço errado. Quanto mais você vender, mais. mais prejuízo tem. Às vezes, por exemplo, eu já vi cliente que bota, a gente chama produto que chama venda. Aí você vende o Chama. produto com prejuízo, acontece. Certo? É um produto que você vende tomando prejuízo. Só que você não pode vender muito dele, não. Tem que vender pouco. Eu já vi o cara tipo, batendo meta de venda só vendendo esse produto. Quando eu olhei, eu falei, vocês estão doidos, velho. Esse produto aqui era para ser o carro chamador do outro. É tipo sorvete com óleo, entendeu? É um que seja um com o outro, porque senão não vale a pena vender, não. Entenderam? Então a gente precisa ser bons diretores na nossa empresa. A gente precisa ser bom em gerenciamento da nossa empresa. A gente precisa ser bom em supervisão da nossa empresa. A gente precisa ser bom em operação da nossa empresa. Mas isso demanda o seguinte: eu digo que é a lei do quanto mais tempo eu dedico às funções de baixo, melhor para mim. Por quê? Se eu não fizer, ninguém faz, meu amigo, na minha empresa. Certo? Daqui para cima, é isso que as pessoas dizem. O empresário tem que sair do operativo e vir para o estratégico, né? O tático. Acho que vocês devem ter ouvido isso aqui. Então, o que que o cara está falando de verdade? Ele está dizendo, sua função é bater as metas e definir as metas. Você tem que gastar a maioria do seu tempo aqui. Então, é regra 80-20. 80% do teu tempo tem que estar aqui. E 20% do teu tempo tem que estar aqui. Acho, mas eu ainda não estou nesse parâmetro. Ok, mas a maioria do tempo ainda tem que estar nesse parâmetro de baixo. Por exemplo, eu não posso passar a semana dando aula. Entenderam? Eu não posso. Mesmo eu tendo espaços livres de horário, eu não posso. Porque eu tenho que reservar um horário para quê? Para analisar minhas metas, para verificar quais as minhas metas no próximo semestre, para verificar se meu plano de ação está sendo executado. Porque se eu não fizer isso, lascou minha empresa. Se eu não definir quais são as palestras que eu tenho que dar, vocês acham que alguém define na minha empresa? Eu nem sequer pensa nisso, tá tudo tranquilo lá. Eu que tenho que definir quantas palestras, quanto vai custar as palestras, qual é a minha meta de orçamento, quanto eu tenho que converter nessa palestra. Eu que defino tudo isso. Antes de acontecer. Antes de acontecer. Eu já defini minhas metas. Eu sei que eu tenho que encher a palestra com pelo menos, no mínimo, 40 pessoas. Eu sei que eu vendo de 5 a 10 por palestra, que é um dos nossos últimos 10 resultados. Eu sei qual o custo que eu tenho que bater de tráfego e de estrutura, meu budget,
para não tomar prejuízo nessa palestra. Entendeu? Eu sei qual é o LTV da palestra, quer dizer, eu sei quem vai se manter no longo prazo. Tipo, de todo mundo que eu converto, quantos ficam direto, continuamente no sedente. A gente já sabe quanto tem que ficar para não tomar prejuízo. Então, é uma dinâmica sensível. Então, eu tenho que parar minha atividade hoje. A missão da gente hoje é parar um pouco e pensar assim, velho, o quanto eu estou me dedicando em cada função da minha empresa. O quanto eu estou me dedicando. Ah, quais são as funções que eu poderia não exercer nada? As funções operativas. Eu poderia não exercer nada de supervisão e nada de operação e a empresa funciona. Mas como empresário, eu não posso deixar de gerenciar e dirigir a empresa. Porém, mesmo não tendo a necessidade de supervisionar, eu não posso negligenciar ela. Porque é muito comum a gente negligenciar essa atividade de supervisão. Porque a operação não dá para negligenciar muito fácil, não. Por quê? Se ela não acontecer, não tem empresa. Entende? Então é muito difícil ela não acontecer. Alguém vai fazer. Se não for eu, vai ser outro funcionário. Mas a supervisão não. Normalmente o que acontece é isso. Você não faz a atividade de supervisão, não delega para ninguém. Às vezes a atividade de supervisão pode ser delegada até para um funcionário, tá certo? Um funcionário mais esperto. Eu acho que a Andrea falou isso, não foi na semana passada? Fulano está treinando cicrano. Não foi? Um vendedor está treinando o outro. Tudo bem, vê, ela não ficou sem fazer. Ela delegou. Ela botou alguém para fazer. O que não pode ficar sem fazer. Dentro da E monitoro, né, para ver se está rolando. Isso, que aí é a função supervisão. Entendeu? Ela monitora lá para ver se está funcionando. Então, vamos fazer uma rodada aqui e eu quero que cada um me dê um exemplo, dentro da própria empresa, de atividade de operação, atividade de supervisão, gerenciamento e direção. Como você faz isso durante a sua semana, certo? Vamos dar uma rodada aqui. Para mim, aqui, eu vou na ordem que está aqui para mim, tá certo? O primeiro aqui é Luiz. E aí, Luiz? Foi da minha maior salada de fruta, porque são 3 empresas dentro de uma. Escolhe uma. Vamos lá. Na distribuidora, né? A função da direção seria eu reservar, fazer as metas, né? De venda para poder a empresa conseguir pagar suas despesas lá. Faço lá na simulação as metas de vendas. Ok. E como é que tu bate essas metas? Mas vou acompanhando, divido ela no mês, né? E divido entre semanas e dias até para saber mais ou menos a média. Tem semana que não chega, mas na segunda já bate. Tem mês que não bate essa meta. Ó, o que que ele tá Mesmo assim, fazendo? sim. Gerenciamento, tá vendo? Ó? Ele viu uma Uhum. semana que não bateu, ele já toma umas ações para bater na outra. Isso, já aperta mais a outra para poder Já. chegar no valor mínimo de Função venda. do gerenciamento, função de bater a meta. Aham. Entendeu? Tem vezes que a gente negligencia porque não bate e a gente não correu atrás para poder alcançar. Aí já fica defasado, né? Boa. Aí, descendo um pouquinho na função de supervisão, às vezes nas compras, né, eu tenho que estar vendo ali o que está faltando em estoque, que se tem pedido dentro que tem falta para poder já acionar a compra. E o operacional seria já a parte de, às vezes, ir comprar, e às vezes entregar também, quando o outro carro está na rua e é uma coisa mais próxima, eu mesmo vou passar por lá e levo, aí já é a função operacional. Ó, mas só uma correção aqui. Hum. Conferir o estoque é função operação. E comprar. É assim, porque primeiro chegam os pedidos, aí eu mando o rapaz do estoque separar. Aham. Separou e ele aponta já o que está faltando para mim. Aí tu confere esse Ó, apontamento. É isso, né? Então, isso aí, pronto, vou providenciar a compra, que também é operacional, né, na verdade. isso é. Porque com providenciar a compra, e tanto o conferir também é operação. O que é que não seria operação? Uhum, Verificar se o cara está fazendo o apontamento direito. E se ele uhum. sabe fazer o apontamento do É porque, estoque. na verdade, é assim, é na hora que eu imprimo o pedido, mando ele separar lá no estoque. Aí ele vai lá, já aponta, separa o que tem e o que não tem, ele já aponta de lado, diz o que está faltando, tem só uma parte e tal. Pronto. Então, beleza. Ele está fazendo a atividade dele. Certo? Tá ok. Uhum, Beleza. Esse apontamento é a função operação. Tá? Só para ele não uhum, confundir. O que é que seria a função de supervisão? É ensinar ele a fazer esse apontamento. E outra, uhum. verificar se ele está fazendo direito.
De vez em quando acontece assim, o cara pediu, eu comprei, depois quando vai fazer outra checagem para juntar o pedido todo, tinha aquele produto lá e ele não viu, passou Pronto. batido, achava que era Aí, outro. ó, confundiu, trocou o produto pelo outro. Aham, Aí a gente tem isso. que, olha, aí sim é a função É, do supervisor. Tem que ensinar ele de novo, aham. mostrar para ele como é que É tá. porque assim, na parte de saneantes, ele tem desinfetante que é pronto uso, tem outro que é concentrado e outro que é super concentrado, mas a mesma essência. Acho que os caras às vezes confundem. Pronto, aí vem Para ser. ensinar ele como é que identifica a Uhum, diferença. Aí é a função de supervisão. Entendeu? entendi, Porque senão entendi. ele vai errar. Aí, pessoal, enquanto tu não ensinar ele, ele vai errar. Não, já foi ensinado, só que o cara às vezes está distraído, pega de todo jeito, nas pressas, não sei o que é que. É a O vida do negócio que supervisor, é um fazer, inferno mesmo. A gente tem que ir lá olhar 10 mil vezes. O cara, você ensina sabe 50 e ele é fazer, 70. Entendeu? É a isso. função do supervisor, por isso que ela Às existe. vezes também, a gente confere 3 vezes, depois que, um exemplo, tá com falta, comprou, confere, tá ok, fechou o pedido tal. Aí manda o cara conferir para botar na Fiorino para entregar. Ainda chega coisa faltando no cliente, às vezes. Assim, agora não, que eu já acochei que só, mas sempre esqueci levar a vassoura, deixava o cabo, ou Aí, botou bora separado pegar assim. isso como uma anomalia. Vê só, o cliente recebeu o produto errado. Hum. Relatou lá para o vendedor, provavelmente para quem quer que vende. Quem é que trata a anomalia? Deve Como é ter que que ela ser é? eu mesmo. É É porque você. ele vai ligar para a empresa, né? O cara que fez errado está na rua entregando, ou está fazendo alguma coisa que não vai nem receber o cliente, né? Que vem para mim, aí eu vou ter que correr atrás já para corrigir, vou cobrar só do cara que fez errado, mas ele nem Ó, corrigir é função de quem? Quem lembra aqui? supervisor. Supervisor. Corrigir. Agora, vê só. O gerente tem que analisar por que que o danado do erro acontece. Porque senão ele vai continuar Hum. acontecendo. Tem que implementar um sistema que o erro não aconteça. Eu já identifiquei alguns, já fiz reunião com ele mesmo. O cara que trabalha no estoque mesmo, ele volta ficar lá, fone de ouvido o dia todo escutando som. É distração, distração, porque sabe fazer o serviço, né? Ele já comprovou que faz, mas, ou então não lê todo o item, porque às vezes tem um detalhezinho que muda o item do outro, é parecido, mas o cara lê só o começo, aí pega aquela e separa, fala, eu pensei que era esse. Esse meu amigo não tem que pensar não, só é ler aqui, tá no pedido, qual é o item. E aí a função dele é pensar. Aí a gente na indústria faz muito isso, tá, Luiz? Acho que o Luiz Mar deve Uhum. saber isso. A gente chama o Pokayoke, né? E em Uhum. português se chama prova de idiota. Prova de idiota. Bem, por quê? Na engenharia de produção a gente brinca muito sobre isso, dizendo assim, meu amigo, você pode ensinar 10 mil vezes, o erro humano sempre vai acontecer. Uhum. Então você tem que criar formas do cara não conseguir errar. Vocês já viram o conector? Por exemplo, Uhum. isso aqui, ó, na indústria acontece direto, ó. Canetinha azul, canetinha preta. Aí o cara faz isso aqui, ó. Inverte. Perde as tampas. Inverte as tampas. Por quê? Porque essa tampa consegue entrar no azul. Se você olhar Uhum. o carro, é diferente. Você não consegue fazer isso, não. Uhum. Quem já montou computador aqui também já viu, né? Você não consegue plugar no errado, não. Entendeu? Sei. Por quê? Porque é uma prova de idiota. Aí, por exemplo, o gerente que tem que pensar numa prova de idiota para a empresa. Uhum. Entende? Às vezes é Então, separar, às vezes o produto. Eu não sei, tá, Luiz? Eu tô só te aham. Então, estimulando por isso que aqui. a gente estimulou em fazer 3 checagens de contagem de conferência para não ver problema. Uma quando o cara vai separar, quando chega as faltas, confere novamente, quando vai colocar no carro, confere, e o cara ainda confere lá com o cliente na entrega. E E ainda tem é. vezes que ainda é alguma E ainda coisa. é, por quê? Porque tá tudo na mão dos humanos. E aí, por exemplo, Uhum. se você vê os CDs modernos mesmo, né? Eu tô só extrapolando o robô que separa. Uhum. Isso. Já indica o que está faltando, já diz o que não O tem, já robô que diz o que faz. Por tem. quê? Que é para não errar. Uhum. Entendeu? Para não errar. Então, boa. Foi boa. Gostei dos exemplos do Luiz aqui. Entendi. Quem é o Valeu. próximo? André, que tá na minha regra aqui. Na minha telinha. Vai lá. Quer começar por qual? Qualquer uma. Desde que eu quero ver se você entendeu o conceito. Eita, operacional, então vamos para o operacional. O zelador, a recepcionista. Não, é, da sua função, das suas funções. Qual é o. sim, das minhas funções. Isso. Então vamos lá, operacional. Eu ainda dou aula, então é operacional, Justo. Correto. né? Ok. É, a outra, operacional, gerenciamento, não é isso? Não, Supervisão. 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 Até na própria aula, eu preciso supervisionar os meus alunos, por exemplo, se eles estão fazendo a atividade da forma certa.
e com os meus colaboradores para ver se eles estão executando da forma que foi ensinado a eles, né? Justo. Para seguir as metas, se estão executando da forma que foi orientado. Aí Boa. agora, gerenciamento. Gerenciamento, ver se está correndo tudo dentro do que foi estabelecido. Se realmente a secretária está fazendo a atividade dela, se o zelador está fazendo a atividade dele, se Vou todos dar um os adendo. colaboradores. Hã? Vou dar um adendo aí. Não é função de gerenciamento isso. Função de É de supervisão. supervisor? Supervisão. Supervisão. Então vamos lá, gerenciamento. Me ajuda aí, vai lá. Tudo que você faz para bater a meta. Por exemplo, criar uma campanha nova de marketing, criar um curso. Tá, entendi. Então, criar as campanhas para reter os alunos Ótimo. e as campanhas para trazer novos clientes. Função de gerenciamento. É para bater a meta de venda dela. Ela faz isso para bater a meta de venda dela. Isso. Entendeu? Pronto. E diretor, ver se está correndo tudo de acordo, né? Fazer as metas e ver se está correndo tudo dentro do que estava planejado e modificar antes que antes que não ocorra, deixe de acontecer alguma coisa desse tipo. Não, velho. Volta lá Então, para o vamos lá, diretor. ajuda aí. Vai lá, vê. O diretor, a função dele, única e exclusivamente, é garantir a sobrevivência da empresa a longo prazo. Ele não vai olhar. É claro que ele acompanha se as metas estão sendo batidas. Claro que ele vai acompanhar. Faz parte, né? Mas isso é uma função de gerenciamento. A função principal dele é analisar o mercado e ver a oportunidade de crescimento. Verificar dentro da empresa como eu faço minha máquina ficar mais eficiente e definir novas metas. Por exemplo, um professor, sei lá, vou dar deixa eu pensar contigo. Eu percebi que uns módulos são ruins dentro do meu produto, os clientes reclamam. Eu vou lá e tirar esses módulos, colocar módulos novos. Essa é a função de direção. Entendeu? É pensar numa estruturação de produto nova, criar um produto novo. Aquilo que a gente estava fazendo ontem aqui, pensando em como eu vou impactar as escolas, as igrejas, os grupos lá. Aquilo ali é função de direção. Eu estou pensando em como eu definir meta. Aí você foi lá e definiu uma meta. Eu até lembro aqui, que era fazer um workshop nas escolas por mês. Pronto. Isso é essencialmente função de direção. Você pensou numa problemática, pensou como resolver o problema e botou uma meta para resolver esse problema. Ah, mas eu vou executar isso. Aí, ok, aí já está na função de gerenciamento. Mas o ato de pensar é muito importante, gente. E criar atividade, né? A guerra, vocês vão ver, a guerra é ganha, não é na batalha, não, é antes. Entendeu? A guerra dali é ganha antes. Então, é a partir dessas metas que a gente define que ela meio que define o destino da empresa. Porque, vê, se André errar na definição das metas dela, eu posso ser o melhor gerente do mundo, eu bato todas as metas, mas ela definiu meta errada, errou. Posso fazer o que for, não dá, não dá teu resultado. Certo? Então é importantíssimo isso. Por exemplo, ano passado, eu tive um cliente que no meio da definição de meta dele, eu previ um aumento. Por quê? Porque senão ele não batia a lucratividade dele. Ele podia vender o que fosse, ele não batia a lucratividade dele. Porque eu já tinha analisado o financeiro dele e vi que ele não batia. Aí a gente tinha que fazer aquele aumento. O comercial estilou, chorou, não sei o quê, mas não tinha jeito. A gente teve que fazer os aumentos consecutivos. Por quê? Para poder bater a lucratividade, para não ficar naquele prejuízo que o Luiz aprendeu aqui. Né? Que a gente acaba vendendo com prejuízo o negócio. Já, André? Ficou claro? Oi. Oi. Vamos começar a treinar isso, né? Vai lá, Antônio. Como é que tá isso dentro da tua empresa? Ó, o seguinte, eu fiz de fato o da minha empresa, que era o que eu ia dizer. Se você quiser, vai ter bastante pano para manga aqui. Agora eu fiz várias divisões. E primeiro, respondendo sua pergunta inicial, que é para a gente dar um exemplo do que seria serviço, parte dos trabalhos que são operacionais e parte da parte gerencial, que é a direção e supervisão, né? Seguinte.
um departamento, e até eu ia fazer vou fazer uma pergunta no final pessoal, que eu acho que vai caber isso para todo mundo. Por exemplo, o meu exemplo eu vou dar o departamento financeiro, certo? O departamento financeiro, qual dentro do financeiro, o que é uma parte gerencial, o que é uma parte operacional? Uma parte gerencial é o cara que analisa os números e vai dizer, ó, paga as contas, paga os funcionários, faz isso, decidir, paga esse empréstimo, esse aqui divide, esse aqui, etc. Esse cara, Porque ele ele tem está uma no meta a gerencial. bater, né? Isso. E normalmente aí passa para uma pessoa, e a pessoa que vai pagar a conta, abrir o aplicativo do banco, pá, 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 ele está no operacional do financeiro. Concordo, raciocínio, ok? Ok, certo. Beleza. A minha pergunta pessoal, que acredito que todos nós vivemos esse dilema, tá? Que temos empresa e acredito que vai ser a pergunta X. Veja, o financeiro existe o estratégico e existe o operacional. Normalmente quem é dono de empresa faz os dois, por dois Ok. motivos. Primeiro motivo, a empresa está indo ruim e eu não quero estar mostrando para alguém, que é quem está de fato fazendo, pagando e etc., o operacional. Segundo, a empresa está indo muito bem e eu também não quero mostrar para alguém, para esse suposto funcionário. Por quê? Porque se ele vê que a empresa está quebrando, está no negativo, está muito ruim, ele olha, ele se sente em perigo e afeta a produtividade dele. E se ele vê que a empresa está muito bom, muito bem, ele acha que ele merece muito mais. Então, você devia dividir esse bolo aí melhor com a gente. Então, a sua opinião particular, qual seria nisso? É, tenta formular melhor a pergunta. Tu quer saber qual é a minha opinião a respeito disso? Isso. Eu respondi primeiro dentro do financeiro o que é operacional, o que é gerencial. Ficou ok, né? Ok, ficou claro. Tá faltando a Beleza. E a pergunta supervisão é e a direção, isso. né? Tá faltando. Isso, perdão, e a direção. E a pergunta é: todos nós que somos empresários, a gente acha isso uma área muito sensível, a área financeira. E a gente sempre prefere fazer os dois, você entende? Para não estar dando margem a terceiro. E isso aluga muito, isso a gente às vezes não tem essa habilidade. Não, tem gente que não é bom, não gosta de ficar com os números, e aí, por uma questão até de ciúme ou de não dever mostrar, ou você acha que a gente, como profissional, deve ter uma pessoa e coloque também no operacional financeiro, que é aquele Vou que a dar gente a diz, minha, ó, minha, paga as minha contas, resposta, paga tá? todo mundo. Vou dar a minha resposta assim. Essa é uma pergunta que é complicada de eu dizer que é de um jeito ou é de outro, tá? Eu vou dar minha resposta Entendi. particular, como o Shua faz, Particular. tá? E eu vou dar uma orientação como empresa. Primeira orientação como empresa. Depende da cultura da tua empresa. Tu entendeu? Se tu é uma empresa Sim. que tem uma cultura que não tem problema de abrir, por exemplo, ontem a minha mulher trabalha no financeiro de uma empresa importadora aqui. Ela tem acesso a todos os números. Tudo, 100%. Ela é financeira operativa, né? Inclusive, ela foi promovida essa semana para Isso. supervisão. Aí ela veio, ligou para mim e fez assim: eu era operativo, o que é que eu faço agora que eu virei supervisor? Aí eu tive que explicar. Ela expliquei exatamente isso aqui. Ó, a diferença agora é que tu não vai mais operar, tu vai garantir que as outras pessoas façam certo e vai treinar elas. Existe um livro muito interessante sobre isso aqui, ó. E é esse aqui, ó, para quem gosta das minhas recomendações de livro, ó. Pipeline de liderança. Ele mostra o seguinte: todo mundo começa 100% operacional no negócio. Todo mundo começa. Então, o primeiro desafio que eu tenho no meu pipeline é o seguinte: é eu sair dessa operação e ir para a supervisão. É o primeiro desafio de liderança que eu tenho. Porque antigamente Sai era cem por só. cento. Sair 100%. Esse é o primeiro. Entendeu? Por quê? O primeiro desafio que eu tenho é eu ser bom em fazer isso, em pagar a conta, em cadastrar no banco, né? Quando eu sou bom em cadastrar, beleza, minha função é ótima. Qual é o meu primeiro desafio do pipeline de liderança? Quando eu saio dessa operação, quando eu tiro um funcionário dessa operação, foi o que aconteceu com com a minha namorada aqui, Larissa, ela era operativa. Ela só pagava a conta, fez a conta de pagar, executava o procedimento operacional. Foi promovida para supervisão. Qual é o desafio dela agora? Ela agora tem um grupo de pessoas que operam e ela tem que acompanhar. Então, ela tem os desafios de operação. Esse livro é muito legal, eu recomendo muito para quem é promovido, né? Leia ele, o cara entende essa migração, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele até dá uns tracinhos aqui, é bem legal. Ó, passagem 1, gerenciar a si mesmo, ele fala. Eu preciso gerenciar a mim mesmo. Se eu sou operativo, eu só preciso dar conta do serviço. Segundo, passagem 2, qual foi o primeiro desafio? Gerenciar os outros.
Primeiro desafio. Depois, eu vou começar a ter que gerenciar gestores. Quando eu viro gerente, né? Quando eu viro gerente, porque agora eu tenho que gerenciar os meus supervisores, entendeu? Então, cada um, a gente pode dar um passo. Muito bom, tá? Se vocês puderem ler, botem aí na biblioteca de vocês. Pipeline da liderança. Minha resposta particular, certo? Como eu prego aqui na empresa, eu sou chato com meus números também, tá certo? Eu também sou um cara que não curto muito abrir, não. Mas eu abro a operação. Mas eu monto a operação de um jeito que o cara não consegue revelar tudo, não. Eu divido de um jeito que mesmo que ele pague todas as minhas contas, ou veja todos os meus a receber, acesse minha conta financeira, ele não consegue. Porque eu boto um para fazer uma conta e outro para fazer outra. Aí, mas eles conversam, meu amigo, se vocês fizerem a engenharia reversa aí, ainda vai ter dificuldade de fazer. É o meu jeito. Chua, mas tu tem empresa que tu deixa tudo aberto? Tem. Eu tenho uma empresa lá de arquitetura que é tudo aberto. O pessoal do financeiro acessa tudo, sabe tudo. Quando a gente tá bem, quando a gente tá mal, quando a gente vai quebrar, quando a gente tá ganhando dinheiro. Tanto é que eles ficam me cobrando, às Sim. vezes, por pagar umas coisas, eu digo que não vou pagar, mesmo tendo dinheiro. Olha, Nesses dois exemplos que ele deu aí, um é mais difícil se estiver sobrando dinheiro, mas se estiver faltando, o operacional vai saber que o cara vai começar a atrasar a conta, vai, né, não tem terminar problema pedindo nenhum. Porque, olha prorrogação de só, título, essas é coisas. prerrogativa do trabalho do cara. Você entende? Sigilo. Todo mundo que. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que aprender, que eu recomendo que um empresário saiba fazer, se chama selecionar bem pessoas. Uhum. Isso é um problema prerrogativo. Se você seleciona a pessoa errada para o lugar errado, meu amigo, tu pode fazer tudo Uhum. certo. E existe hoje em dia, ainda existe muito tabu em relação a dinheiro mesmo. As pessoas É. são muito fechadas, a empresa você chega lá, a pessoa fica manipulando, assim, mas você vê ali na documentação que não é aquilo que a pessoa está dizendo. Principalmente quando você chega Por numa isso que empresa eu, que é misturado o dinheiro do sócio com o da empresa. Aí faz Uhum. umas coisas. Não, isso aqui foi o cartão, mas foi coisa da empresa. Assim, sim, mais o detalhe que foi, deu extrato, aí você vê, é tudo coisa pessoal. O cara dizendo que foi uma reforma que fez na empresa. Não Eu quer dizer. recomendo assim, Antônio, quanto mais tu crescer, não tem jeito. Tu vai sair da operação. Não tem jeito. Ah, tem É uma escolher a pessoa. pessoa certa. Não tem jeito. Vê só, gente. Se a gente é empresário, não, a gente não. Se tu só vai ficar no operativo se tua operação for muito específica e de muita especialização, feito é a minha. Entendeu? Por exemplo, eu provavelmente nunca vou parar de dar aula aqui. Dificilmente eu vou parar com essa atividade de operação. Mas pode chegar um dia de eu parar, mas é muito difícil mesmo. Por quê? É para 15 anos, meu amigo, para formar um consultor. Então, até eu achar um cara que eu diga assim, esse cara vale a pena me substituir, demora. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu sigo o Bruno Gimenez. Ele agora, eu já estou, eu sigo o Bruno Gimenez há anos. Ele sempre deu a aula dele, de prosperidade. E agora ele começou a abrir um dos campos dele, que é a parte mais espiritualística ali, para um cara chamado Luiz. Quer dizer, ele começou a delegar para esse cara, para ele não precisar mais dar as aulas. Mas vê quanto. Olha, faz 15 anos que esse cara não fazia isso. E vê quanto tempo ele está tentando achar um Luiz da vida. Entende? Por exemplo, você vê lá o Pablo Marçal. Como é que ele vai trocar ele? Eu ia falar agora, hein, já que ele falou em Pablo Marçal no Não começo tem aí. como, velho, porque a Ele está autoridade é ele. pagando. Ele está pagando 1 milhão para quem arrumar um CEO para ele que faça o que ele faz. Não Não tem tem. como, velho. Tu entendeu? Não tem como. Ah, pode arrumar um CEO, mas para fazer a operação ele não vai ter, não. É, Entendeu? Porque ele vai ter que fazer. Aí, financeiro, velho, uma hora tu vai ter que botar alguém, não tem jeito, porque a operação vai crescer. Tu vai ter que botar alguém para fazer conta, pagar a conta, não sei o quê. Vai ter que fazer. Entendeu? Porque é beleza. meio chatinho, mas tem que fazer. Não é o jeito. Por exemplo, na minha empresa, a minha empresa, minha mesmo, que só eu mesmo faço. Por quê? Porque é 5 contas por mês. Eu boto lá 5 pagamentos. Entendeu? Aí eu faço. É pouquinho, mas se ficar, por exemplo, a minha. Eu vou te abrir para tu ver. A minha namorada, ela cadastra mais de 50 duplicatas por dia, pô. Como é que tu dá conta disso? Ela é uma importadora, pô. Como é que tu faz o negócio dela? Ela tem seis pessoas fazendo a mesma coisa que ela faz. Então, quer dizer, essa empresa opera pelo menos 300 notas por dia, pô. 200 a 300 notas por dia. Como é que a pessoa faz essas contas a pagar e receber sozinho? Não tem como não, pô. Tem que ter gente, não é natural esse crescimento. E essa estrutura que você está
Dizendo, ah, mas eu não gosto de abrir o financeiro. Vixe, é cultura. Tu tem que aculturar a tua equipe. Entendeu? Assim? Vai lá, André, fala lá. Isso que, deixa eu abaixar minha mão, né? Pode Senão vai ir. ficar aí. Isso que o Antônio está falando é bem pertinente. E realmente é uma cultura, mas eu digo que, além de ser a cultura da gente, tem a ver com a cultura dos funcionários, do tipo de funcionário que a gente tem, né? Agora, Uhum. Antônio, hoje em dia a gente tem bancos que são bancos empresariais que você já deixa muita coisa cadastrado. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa da sua equipe que só faça não é que faça pagamento, é que ele deixe lá agendado e você só faz confirmar. Então, ele não tem acesso nenhum, nem de quanto você tem na conta, nada. No próprio banco, você vai botando, que é o acesso Isso. que eles têm, entendeu? Até, por exemplo, folha de pagamento, o próprio banco já organiza. Você bota lá, o contador já encaminha, não é isso, Luiz? É. No BPO financeiro é assim, é a terceirização do financeiro, só com a senha secundária, só para puxar extrato, Isso, para isso, montar e agendar as isso, contas. Mas quem libera o isso, pagamento é o dono, ou a pessoa que ele isso. designar. Agora pronto, isso eu vou dizer para vocês. O que é a única coisa que eu peço vocês nunca delegarem. É esse danado dessa aprovação do pagamento. Essa o quê? Não, Essa aprovação aprovação. não, aí Ah, é sua. não, é uma senha secundária só para acesso Eu para outras nunca, vê coisas. só, eu nunca, por exemplo, todas as empresas, a minha e as que eu sou sócio. Isso é a única coisa que eu peço ao cara para nunca deixar de fazer essa operação, que é autorizar o pagamento. Por exemplo, se eu cadastro, meu sócio autoriza. Se meu sócio cadastra, eu autorizo. Isso é uma regra, entendeu? Uhum. Que eu peço de governança, né? Porque para evitar Uhum. o estresse ou outro dentro da empresa. Por exemplo, eu emito aqui para uma das minhas empresas contas a pagar semanal. Então eu emito dizendo eu quero que pague isso semana que vem. Aí o financeiro, a pessoa do financeiro, vai lá e cadastra os pagamentos. E aí a minha sócia vai lá e aprova. Vocês veem, eu peço o pagamento, o financeiro que faz Uhum. a operação e a minha sócia autoriza lá. Por que que E, eu faço a solicitação de pagamento? Porque eu sou o gerente dessa função. Entendeu? Eu que tenho a meta para bater lá no financeiro. Eu que não posso deixar o financeiro ter ruptura. Eu tenho uma meta de ruptura. Vocês sabem o que é uma ruptura? fala É, no contexto aí. eu tenho uma dívida e não tenho dinheiro para pagar. Hum. Entendeu? A minha função é não ter ruptura. Tipo, eu ver uma duplicata e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu tenho uma Uhum. meta dentro da empresa que eu não posso ter ruptura. Então, essa meta Entendi. é minha. Como eu sou o gerente dessa área, entendeu? Aí pronto, E eu tem que muitos autorizo os produtos, pagamentos. tem muitos produtos que tem recorrência que você pode cadastrar 12 vezes lá no banco. Um exemplo no caso de André mesmo aí, que é a mensalidade, né? O cara fez um contrato de 12 meses, ela pode botar aquilo em recorrência. Todo mês o cara vai receber lá o boleto dele sem ela mexer em nada. Isso. Só com um Ó, movimento gente, que foi isso feito. já está tão evoluído, para vocês terem ideia, existe já o sistema interligado, né? Luiz deve saber aí. Por exemplo, se eu Uhum. emito o boleto, Vários. o cara já recebe lá o boleto, já está no próprio sistema do banco. Como é que chama? É, Não tem tem um uns que nome. já amarra com a nota também. Na hora que fatura a nota, já fatura o DDA, boleto. Ah, aí DDA. DDA, isso, essa aí. DDA, isso. DDA, o cara já cai no teu banco já tô aprovado, Uhum. entendeu? Então, assim, meu conselho para você, eu sou pequeno, aí eu faço a aprovação sempre, certo? Eu sempre recomendo que a aprovação seja feita sempre por uma função diretor, sempre por alguém que tenha Uhum. em sua maioria, a função diretor, certo? A aprovação. Mas a operação você pode delegar sem problema nenhum. Aí você pode, eu não confio que meus funcionários fiquem vendo tudo. Aí você cria máscara. Como? No acesso do cara. O cara consegue cadastrar, mas ele não acessa o extrato, ele não consegue ver as entradas, entendeu? Não vai ver saldo, né? Ele não consegue ver saldo, ele só consegue cadastrar os pagamentos. E E os bancos têm essas funções, isso. E né? outra coisa, Antônio, é distribuir entre bancos. Você tem vários bancos e aí fica mais fácil. Aí, tipo assim, ó, esse daqui eu só recebo de tal público, esse aqui eu recebo de tal Que eu público. faço, né? Vocês viram falando que eu tenho muitos bancos e aí eu boto que tem gente que só opera um funcionário que só opera um banco, É. mas eu tenho mais quatro, entendeu? Até para também ocultar, mas depende da cultura, tá? Depende da cultura da empresa. Eu não, mas assim, a parte operativa você vai ter que delegar uma hora, não tem jeito, você não aguenta dar conta. E aí você se torna um ativo caro. O que é um ativo caro? Eu sou
Se eu não estou fazendo função, direção e gerenciamento na minha empresa, eu me torno caro. Uhum. Tá usando um diretor para fazer Então, uma vê lá. função, né? Por exemplo, a Andrea dando aula. Caro. É melhor ela contratar um professor. Tem um exemplo hoje também, essa semana, né? Ontem, né? Eu fui lá na escolinha, minha esposa tem uma escolinha. Cheguei lá, tava lá, tudo de xerox de prova. Eu disse, menina, a gente esperando ela para sair, ela demorou porque tava tirando o xerox. Eu disse, rapaz, como é que é dona da escola? Não tem uma pessoa que possa tirar xerox. Não, é porque a menina quebra a máquina, é porque faz isso, faz isso. Não, mas é perda de tempo. Perde tempo Mais de não. 300 É provas. dinheiro, velho. É dinheiro. E dinheiro, isso. Dinheiro. Por Podendo exemplo, fazer a Andrea muitas da aula é coisas. perda de dinheiro, porque a mente dela não pensar em definir meta, em qual meta bater, tá focada lá dentro do aluno. Ok, ela pode ir uma vez ou outra, mas ela tá sempre, esse horário que ela perdeu, não volta mais não. É, não recupera Não mais. recupera mais não. E, no final das contas, a empresa paga ela como diretora. Você entendeu? Uhum. Não paga ela como professora. Mesmo ela quebrando um galinho lá. E a minha grande desafio para os empresários é esse. Eu digo, cara, você tem que ser pago como diretor da empresa, né? Com o salário mais alto. Então, se você fica fazendo as funções de baixo, vai prejudicar a empresa. Pronto. Eu tô com uma cliente agora que eu já liguei para ela no ano que vem e disse, ó, arruma um supervisor de venda, velho. Por quê? Porque tu não faz, é uma atividade que precisa ser feita, tu não faz direito. E aí fica a brecha, os vendedores não são treinados direito. Quando eu chego aqui, toda vez que tá com problema, eu contrato alguém para fazer. Pô, ela não é porque eu não tenho tempo. Eu sei que você não tem tempo, porque era para você estar fazendo outra coisa. Entendeu? Aí era pra, em vez de você fazer as funções que são da direção, você fica perdendo tempo com essa função de supervisão. Aí não faz o que é importante, né? Lembra? É importante. E aí a empresa não ganha dinheiro. Tá bom? Deixa eu dar Então, ordem. assim, vai no próximo, Não, então, não, vai ok. lá, falta você dizer duas Não, funções. veja, o inicial que eu falei foi o seguinte, foi só dei o exemplo do que seria um e o outro dentro do financeiro e fiz a minha pergunta pessoal se o que é Joia? que você acha dessa questão. E o pessoal deu umas dicas aí sobre maneiras de ficar mais eficiente para realmente não delegar, liberar tão aberto esse financeiro, né? Sim. Essa opção 2. Mas dizendo, fazendo aqui quando você estava explicando, eu fiz toda a minha divisão e de lá da empresa. Então eu percebi que mesmo eu tendo um trabalho de direção, eu tenho 4 cargos operacionais que são muito grandes e muito importantes, e que eu, sinceramente, nem penso em soltar eles nunca, e de repente a ideia é ouvir agora o contraditório, tipo, o atendimento inicial de cada caso e cada cliente. Por quê? Porque se eu deixar outro advogado, ele pode fechar grandes negócios e direcionar para outro colega fazer, tá? Uhum. E pular a empresa. Segundo, a reunião gerencial e societária tem que ser eu mesmo, e tudo isso é operacional, tá? Terceiro, o financeiro, que é como eu te falei, o que a gente tratou agora. E o Uhum. quarto ponto é o RH, que é entrevistar os advogados e os associados que vão entrar, porque realmente eu quero ver cada pessoa que vai trabalhar com a gente, etc., ter aquela pré-confiança. Então, eu entendo que isso aqui é um operacional que eu não deveria largar, mas o meu cargo é de direção. Vê, tá tudo bem. Vocês viram que o Tá importante legal é que assim? vocês entendam o que é operação, o que é gerenciamento, o Uhum. que é direção, o que é supervisão. Porque vê, eu também tenho, gente, vê, eu tô dizendo a vocês, ó, eu vou dar aula para vocês o resto da minha vida, eu não tenho como delegar isso aqui. Nesse momento da empresa não tem como. Por quê? Porque eu vendo assim, dizendo que sou eu que vou dar aula. Vocês entenderam? Então, se para não mexer, eu tenho que fazer toda uma reestruturação do produto. Entende? Então, é um cargo operativo que tem que ter. Mas, por exemplo, vocês viram que a aula de sedentes é só terça-feira de noite. E o desafio é segunda. Por quê? Eu não posso botar todo dia. Uhum. Eu não dou, porque aí eu paro de fazer as minhas outras funções. Certo? Então, isso não pode acontecer. Nunca, nunca, nunca. Não pode acontecer. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma outra função. Eu estou com uma atividade aqui, ó. Selecionar e treinar um closer. Certo? Eu estou aqui, selecionar e treinar um closer. Atividade operativa e atividade de supervisão. Não pode ser outra pessoa que vai fazer, vai ser eu pessoalmente. Por quê? Porque eu quero treinar essa pessoa feito Antônio. Poderia ser outra pessoa? Poderia, mas eu quero fazer para essa vaga aqui. Entendeu? Porque é importante. A gente vai ter que ter sempre essa noção. O que é que eu não posso ter? Negligência. Uma área da empresa está totalmente descoberta. Por exemplo, não tem ninguém olhando as metas da tua empresa, Antônio. Aí é problema. Não tem ninguém parando e pensando qual a rota que a empresa vai tomar, quais são as metas que a gente vai definindo metas e objetivos. É problema. Não tem ninguém treinando a Tipo, equipe. Problema.
Tipo, eu estou executando tudo isso e me esquecendo dessa outra parte, e aí não valeria a pena. Aí seria o momento de fato, eu sair delegando até realmente o cara ficar em cima só na parte da direção e administração, né? Isso. Isso é uma coisa que a gente também. Lá na frente eu vou conversar um pouco mais sobre isso. A gente tem uma cabeça que a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, mas isso não é uma verdade, certo? Isso é uma crença que a gente vai trabalhar aqui, exclusivamente eu vou trabalhar com vocês, que é o seguinte: a gente acha que tem que trabalhar muito para ganhar muito. Só que essas proporções não são válidas, não. A gente tem que. Sabe quem é que ganha mais dinheiro no mundo? É o cara que faz a melhor função do diretor. E Por faz isso a que melhor. tem o Ô, ditado, né? Quem Sua, trabalha muito esquece de ganhar dinheiro. É. mas na verdade isso a gente vai construindo no decorrer do tempo. Não dá para a Isso. gente começar, principalmente o microempresário, dessa forma. Então, assim, tudo isso que você está dizendo, quando a gente começa, eu vejo isso como se fosse um plano de negócio. Ó, quando eu estiver aqui, eu vou contratar fulano Beltrano. Quando eu estiver aqui, eu vou fazer isso. Entende? Ó, Então, mas assim, qual é a armadilha aí, André? Você está correto. ah, Qual a armadilha? É porque eu não sigo. Entende? certo, a pessoa não fica gerenciando isso para ver se está seguindo, não é? Uhum. Mas, assim, a gente já tendo isso meio que desenhado, vamos dizer, um cronograma, sei lá, e aí ele vai vendo, ó, o que é que eu preciso agora? Agora eu estou nessa fase de fazer isso. E aí a gente consegue ficar menos sobrecarregado, mas sempre vai estar sobrecarregado. É. Mas assim, é como eu lhe falei. Isso aí é uma coisa que a gente também tem uma questão das nossas crenças. Entende? Das nossas crenças. De a gente achar que tem que trabalhar muito. E quando a gente, na verdade, tem que trabalhar de forma inteligente. Entende? Isso que você está me falando é trabalhar de forma inteligente. Eu sei qual é o momento que eu tenho que chegar e contratar uma pessoa tal. Mas quando chega esse momento eu não faço. Por quê? Porque eu acredito que eu tenho que fazer. E eu estou te dizendo porque é muito comum acontecer. É muito Mas comum. aí você não cresce. Mas é comum. Estou te falando, é comum. Por quê? Porque a gente cria um apego pelaquela atividade. Entendeu? Eu tenho inúmeros exemplos assim reais de eu ter que brigar com o cara para ele parar de fazer. E também outra pessoa Entendeu? que entra no lugar, a gente sempre vai achar que a gente faria mais rápido e melhor, Isso. porque E ele de vira um fato monstro. vai. É isso aí E que eu que tô tá isso falando, também é entendeu? treinamento, que isso também é Tem, treinamento, né? Você É, acreditar, porque são crenças que você vai desmistificando ao decorrer do tempo, com treinamento, com leitura, é. é, Eu posso com pegar um uso. exemplo até real desse, ó. Eu tive um cliente que vende pra caramba. Ele vende pra caramba. Ele é bom mesmo. Aí ele teve que montar uma equipe de venda. Que inferno para esse cara conseguir deixar a equipe vender. Que inferno. Deu ter que botar ele de férias. Porque a Sério régua mesmo. dele é muito alta, né? Só que, pô, vê só, se os caras vender um pouquinho abaixo dele, já tava ok para a empresa. E ele poderia se dedicar a outras coisas. Pronto, botei ele de férias, a empresa bateu o recorde de venda. Por quê? Porque por mais bom que tu seja, tu é um só, velho. Por mais bom que tu seja, tu é um só. Imagina, ele era um só vendendo. Eu meti três vendendo. Por mais bom que ele seja, esses três juntos, já não tem como ele chegar, não. Não tem como ele acompanhar, não. O volume de atendimento que esses caras. E esses caras só fazem isso. Entendeu? Para até ele entender que não tinha como ele chegar nos caras, ele teve que entrar de férias. Entende? Então a gente tem isso. Eu tive um cliente também, por exemplo, que fazia as compras da empresa. Fazia as compras. Inferno para botar um comprador na empresa dele. Mas ele não confiava nos caras, achava que o cara ia roubar ele. Aí a gente teve que criar toda uma sistemática de gestão para que inibisse o furto, né? Porque tem a possibilidade do cara roubar aumentar o mesmo. controle, né? Porque tem a possibilidade do cara roubar Isso mesmo. daí é massa, isso daí, Entendeu? esse sistema, né? É É. importante Aí realmente. a gente teve que ir montando, e quando montou, ele aprendeu a usar, e ele começou a confiar no comprador, o comprador começou a comprar, a gente começou a definir metas para o contador começou a ter metas de compra. Então aí sim a gente começa a deixar
Delegar. Eu entendo, André, que o que você fala, mas é só não ter um plano. Mas na vida real não funciona, porque as crenças não deixam. É por isso que eu vou conversar com vocês muito sobre isso. Às vezes, eu não posso fazer isso. É crença. É crença. Entendeu? Eu Uma, tenho que trabalhar, tenho que ficar na minha empresa. É crença. Eu já botei empresário de férias e a empresa bateu recorde. Eu digo, vai pra casa, filho. O cara, Dá não, férias, me dá férias, sua, vai. não aposta comigo, não, que os outros não 2 têm. meses. E acontece mesmo, pô, do cara. Eu botei o cara de férias. Na verdade, esse cliente teve que se afastar mesmo. Ele teve um problema familiar de saúde e ele precisou ficar 6 meses fora da empresa. A empresa bateu todos os recordes de venda, sem ele. Todos os recordes de venda. Nunca tinha vendido tanto na vida. Aí eu disse, aí quando ele voltou, ele fez, eu não vou voltar, não. Aí eu falei, por quê? Eu tô com medo de ferrar a empresa agora. Porque eu vi que o problema era eu. E era ele. Entendeu? Era ele, que não deixava, algumas vezes, a empresa descolar. Aí, às vezes, a gente tem que trabalhar isso lá na frente, né? Que é como é que Uhum. eu estou atrapalhando a minha empresa. Por exemplo, eu estava atrapalhando a minha empresa aqui. Quer ver como? Vou falar para vocês aqui. Eu sou muito bom de tráfego, tá certo? Muito bom mesmo. Tipo assim, eu consigo pegar uma campanha, otimizar nível hardcore, certo? Só que, meu irmão, eu não tenho tempo para isso, não. Porque demora muito, para fazer. E eu era chato, eu queria fazer, eu queria controlar o cara. E esse ano eu fiz o seguinte: eu não vou olhar para essa porra. Eu não olho para as minhas campanhas das palestras. Eu não olho. Eu só gerencio o número. Mas eu não entro dentro da campanha para olhar como é que tá feita, não. Por quê? Porque eu tenho uma crença minha que eu faço melhor que o cara. Tá entendendo? Aí eu não olho. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Aí hoje, por exemplo, eu consegui ter ótimos resultados da campanha com o cara sendo, pô. Ele faz melhor que eu hoje em dia. Mas eu tive que aprender, eu tive que abrir mão disso. E, ó, eu tive que abrir mão ele fazendo merda. Porque foi 3 palestras ele fazendo merda. E eu, puto, porque ele tava fazendo merda, eu queria ir lá corrigir, mas eu não podia. Porque eu tinha que deixar, eu tinha que estar fazendo outra, o quê? Trabalhando na oferta de vocês. E mesmo assim ainda estava errado. Ajustando o ambiente, estrutura. Entendeu? Eu tô falando assim, que acontece. Mesmo sabendo que eu tinha que delegar essa atividade do tráfego. Eu sabia que eu tinha que fazer. O problema é que eu não consigo. Aí eu tive que alguém vir me proibir. Beleza, eu mesmo me proibi. E eu disse a ele, se eu começar a fazer isso, você me reclama comigo. Beleza? Aí ele reclama hoje em dia. Se eu começar a fazer, ele, Oxua, vai ver a palestra, vai ver a oferta, vai ver a aula, pô. A gente ganha mais dinheiro, tô fazendo isso. Entendeu? Fala lá, André. Tá mudando. Aí eu já passei por isso, e um dos meus desafios de sair da sala de aula é exatamente esse, não é? E os próprios alunos, eles ficam naquela chantagem emocional, meio que assim, se você deixar a gente vai sair do supera, tal, não sei o quê. Mas o que é que eu geralmente faço? Eu faço meio que um rodízio com os educadores, para que eles experimentem também os outros educadores, aí eu vou vendo qual que eles têm mais afinidade. E aí foi o que foi me fazendo eu sair da sala de aula, eu fiquei só com 2 turmas, né? Como eu prometi a vocês, no próximo ano eu só vou ter uma. Pronto. É Ou assim mesmo. talvez nenhuma, né, Chu? Ou talvez nenhuma, né? Dependendo ainda. Ou vai você vai ser gostar. só o professor especial, né? Aquele que vai dar uma aula só na turma e nunca vai embora. É. Que aí é Mas uma bom. das coisas que eu faço quando eu seleciono é perguntar, eu elogio, né, a pessoa que fez, passou pela seleção, porque realmente é uma seleção que demora algum tempo, mais de um mês, para a pessoa realmente seguir. E aí uma das coisas que eu faço é que ele é um diamante, ele só está comigo porque ele é um diamante, mas ele é um diamante bruto. E se Uhum. ele permite que eu lapide ele ficar dentro do padrão de super boa viagem. É, Então, a gente já entra meio com esse acordo. Então, tudo, eu vou assistir uma aula, dou um feedback. Então, ele está aberto para receber um feedback e buscar melhorar no desempenho dele. boa. E, gente, isso é um negócio que a gente vai trabalhar, porque é crença mesmo. Eu tô contando a minha história, mas eu tô rindo comigo mesmo. Enquanto eu demorei a fazer isso. Foi 6 meses sem querer deixar o cara fazer. Entendeu? Mas deixa eu passar aqui para Uhum. Rafael. Vai lá, Rafael. Todas as funções dentro da tua própria empresa. Hoje em dia eu sou literalmente e única e exclusivamente operacional.
Quais né? são as três atividades que você está deixando de fazer? Me explica. Gerenciamento, estou Como que você está deixando deixando de muito, fazer? porque assim, sendo sincero e aberto aqui, tá? Antes da mentoria, eu não tinha plano, eu não tinha metas, eu botava assim, quero até, por exemplo, foi meu planejamento de em junho, né? Quero até o final do ano estar com 10 clientes. Eu continuo com a mesma, basicamente com a mesma quantidade de clientes que eu tinha em junho. Entendi. Ou Então, seja, praticamente tu não eu tinha meta, não tinha não, objetivo, não não tinha gerenciava. Uma meta que a gente arruma sem compromisso, né? Vai, se bateu, bateu, se não bateu, deixa pra lá. Se Exatamente. bater. Gostei, né? É, Eu não me Oxum, não tem ninguém para supervisionava. cobrar. Oi. Exatamente. a gente pode dizer assim, ele tinha meta, mas ele não tinha as diretrizes. É Não, ele isso? disse que nem tinha. Ele mesmo falou que nem tinha. Não, é literalmente isso, André. Eu não tinha nem as metas. Tipo assim, do nada, batia um dia e eu acordava, não. O que é que eu posso fazer para ter 10 clientes no final do ano? Vou subir campanha de anúncio. Se der certo, deu. Se não der, tipo assim, Ó, eu não tinha a meta, eu não tinha o gerenciamento para chegar na meta, eu não supervisionava a meta. Então, tipo assim, até o começo da mentoria, eu era única e exclusivamente operacional, boa. né? É bom esse Não me feedback. gerenciava, É eu não me bom. supervisionava, eu não pensava, por exemplo, agora eu estou praticamente com o negócio fechado, com um sócio, para a gente abrir uma agência no nicho de Antônio, vai atender só advogado. Então, assim, eu já estou analisando outras possibilidades de negócio, né? Eu já estou me abrindo para essas possibilidades, né? Que era algo que eu não fazia de forma alguma. E eu sempre ficava me culpando, pô, eu quero que a empresa cresça, eu quero fazer acontecer, eu quero ter mais cliente, eu quero ter mais liberdade, eu quero sair do operacional, mas eu não fazia nada para que isso acontecesse. E aí, desde o do começo da mentoria, né, com a criação dos planos, com a criação das metas, com alguém insistindo para que eu melhorasse as metas, pegando no meu pé, enchendo o saco, né? Isso está sendo criado em mim. E eu Porque queria até até então, reforçar, né? A comunidade, ó. Lembra quando eu falei que a comunidade força o cara a entrar em alta performance? Quando ele está no meio, que todo mundo tem, ele começa a ter também. Só dele se inserir, ele já começa a subir de nível. Entendeu? Porque ele começa a se então assim, incomodar. Mas pode falar. é, a mentoria está sendo algo super extraordinariamente positivo. Como eu tinha te dito lá no dia da primeira palestra, na primeira palestra, não, eu vou entrar na mentoria porque tem um monte de pessoas que precisam do meu serviço. Se eu fechar com um, basicamente está paga a mentoria. Mas, tipo assim, isso aqui está sendo literalmente uma mudança de vida para mim. Hoje em dia eu enxergo a empresa como empresa e não como algo que vai me dar um salário que se eu trabalhar muito, eu vou ter muito, se eu trabalhar pouco, eu vou ter pouco. Sabe, hoje em dia eu consigo enxergar outras possibilidades na empresa. Massa. Show de bola. Principalmente eu não preciso ficar no operacional para poder ganhar dinheiro. Que é o mais desafiador pra gente, né? Sair do para ganhar Exatamente. dinheiro. Principalmente quando a gente tá no comecinho. Eu acho que uma E coisa que assim, ajuda também é esse compromisso público que a gente tem, né? De estar mostrando cada um a sua meta e tal, e isso aí ajuda muito. E quando você Não, não tem ninguém exatamente. supervisionando, Eu não já tenho deixa ninguém para para lá me e pronto. supervisionar, eu não tenho ninguém para mostrar. Se eu fizer, tá feito. Se eu não fizer, tipo, a única pessoa que é influenciada diretamente sou eu. Então, só quem sabe dos números sou eu, só quem sabe do financeiro sou eu, só quem sabe da captação de cliente, do atendimento de cliente sou eu. Se tá bem, é uma opinião minha, né? Se está correndo tudo bem, é uma opinião minha. Por exemplo, ontem a Andrea me perguntou, qual a tua taxa de conversão? Né? Eu sei que é 60% porque eu parei para analisar as campanhas, eu parei para ver quanto eu convertia quando eu ia para a reunião com o cara. Então, assim, eu não tenho ninguém me gerenciando. Tá? e é Eu o mesmo mais não me gerenciava. normal. E, gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Isso se estende até a mim mesmo também, tá certo? Porque eu fazer um plano de diretriz desse aqui, sem ter ninguém me acompanhando, eu até faço, tá certo? Eu sou um cara bem disciplinadinho. Mas com vocês aqui,
Isso está me forçando muito a sair as coisas. Então é importante a gente manter a comunidade, entende? E a gente vai chegar lá nos resultados. Porque aí, vê só, vocês concordam comigo? Se Rafael continuasse na pisadinha que ele estava, ano que vem ele estava do mesmo jeito. Ou até pior. Com certeza, eu não tenho a menor Até dúvida. pior. Ou até pior, né? Porque dependendo da situação, o cara pior. Então a gente precisa estar forçando a caminhar na jornada. Mas beleza, gostei, Rafael, do depoimento. Vou até pedir autorização para usar aqui em alguma campanha no futuro. Me autoriza aí. Pode estar autorizadíssimo. Joia, vou até já vou avisar o Thiago para ele fazer um Vai ter uns desse teu cortes aí. depoimento, desse teu depoimento aí, quando a gente for fazer campanha para os sedentos aqui. Joia. Deixa eu passar aqui. Quem está aqui na vez? Deixa eu ver. João, 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 João. Cadê tá. você, João? Vai lá. Tá mudo. Me diga aí. Tá mudo, tá mudo. Aperta o botão aí do mudo. O microfonezinho. Aí, Eu estou mais no operacional, Chua. me diga qual é a atividade que você faz operativa. É, a única parte que eu atualmente estou trabalhando é no financeiro, supervisionando o faturamento, é, é, tentando fazer métodos para bater o apurado. Boa. Então, hoje a gente, me diz uma atividade tua que tu faz que tu acredita que é operacional. Só para saber a gente ver se tu entendeu o conceito aqui. é, Fazer o levantamento do estoque, fazer as compras. Compras é operacional. Boa. E aí, atividade de supervisão, tá fazendo alguma? Tu tá ensinando alguém ou garantindo que a pessoa executa direito? Não estou não. Meu comércio começou na garagem de casa com meu pai e cresceu é, na tentativa, errando e acertando e aprendendo com ele, entendeu? Ótimo. Mas eu sou, tá tudo bem, tá, gente? Eu sou um cara assim, que a gente vai ser bem eclético aqui, viu, João? Tem todo tipo de gente aqui. Então, a ideia é essa mesmo. Você já tá vindo buscar. Hoje você me pediu uma ajuda lá, eu ajudei hoje. Agora, a função gerenciamento de meta, essas coisas, como é que tá lá? Não tá. Não tá. Então, a gente precisa fazer, né? Então, direção, tá montando alguma coisa? Tipo, eu preciso chegar aqui nesse número. Eu, através do depoimento dos colegas, eu estou tendo várias ideias, entendeu? Uhum. Eu tô Vocês em estão tempo vendo? Posso pegar aqui o João de exemplo? João, posso usar o teu exemplo aqui só para dar uma incrementada? pode. Ó, vocês estão vendo que João está acontecendo exatamente o que eu falei do pequeno empresário. Ele faz operação e direção e fica um buraco no meio. Lembra que eu disse que era muito comum isso acontecer? Por quê? Porque é normal, o cara vai crescer na empresa, ele está acostumado a fazer operação, ele no máximo consegue fazer uma direção ali, só que gerenciamento e supervisão ele não faz. É o que acontece. Eu vou dar um exemplo porque eu sei, eu conheço o João, ele já relatou para mim, mas, por exemplo, o cara fica sobrecarregado. Não é isso que estava acontecendo, João? É. Você chegou, quer compartilhar aqui com o pessoal o que foi que aconteceu? Hoje de manhã, quando acordei, essa chuva, eu pensei no baú do tesouro, para Uhum. ter coragem de trabalhar. É, porque o cara vai se desmotivando, pô, é muito pesado, pô. Imagina, ele tá com duas atividades que são atividades que vai tirar dele trabalho e ele não está fazendo, que é a atividade de supervisão e a atividade de gerenciamento. Hoje ele pediu para eu conversar com o gerente dele lá, aí o gerente dele foi lá no meu escritório, a gente vai definir umas metas, eu já conversei com ele vai me dando uns dados, e aí eu vou sentar com o João, vou depois pegar ali e definir umas metas com ele, para que ele possa sair ali do operativo. E para que ele possa estar com essa função, pelo menos tanto a função supervisão quanto a função gerenciamento sendo tocada na empresa. Entendeu? Não de forma amadora, mas de forma técnica mesmo. Minha esposa fica sobrecarregada a chuva. Sobrecarregada, né? Não dá É lá? aquela fazendo o atendimento ao cliente, junto com o gerente, e a logística de quem vai primeiro, os endereços, entendeu? A Aí, gente ó. faz de tudo um pouco na empresa. E aí a ideia, deixa eu puxar aqui para mim, viu, João? A ideia agora
com o João é criar um plano de ação para que isso seja corrigido nos próximos 90 dias, nos próximos 6 meses, entende? De que ele e a esposa possam sair um pouco do operacional, comecem a fazer as atividades de gerenciamento e supervisão que não estão sendo feitas, para que eles possam mesmo sair do operacional, essa atividade tem que ser feita, e ele tem ali um plano que vai deixar ele mais tranquilo. Eu não falei que ia ser fácil, né? Eu não prometi a nenhum de vocês que ia ser fácil, que ia dar trabalho. E muitas vezes, no começo, a gente até precisa fazer um pouquinho mais de esforço do que a gente já está fazendo hoje. E isso que é o difícil. Mas é por isso que eu digo, pô, vocês realmente já estão de parabéns, porque eu sei que, pô, vocês já estão cansados de trabalhar o dia todinho, vocês ainda vêm para cá para receber aula, para falar, para expor tudo. Então, realmente, esse é o esforço que vai ser recompensado lá na frente. Vocês viram o depoimento de Renata ali no, lá na palestra, né, quando eu mostrei, ela falando que a maior coisa que ela ganhou foi tempo, liberdade. Mas se vocês vissem quando Renata me encontrou e como foi que ela me pediu para ir trabalhar com ela, vocês não eram outra, era outra pessoa, entendeu? Era uma pessoa que estava beirando ali um burnout, que só vivia estressada, arrancando de cabelo, entendeu? E sem necessidade, certo? Assim, nenhuma. Simplesmente porque a empresa foi crescendo, que nem a do João. Ela era um escritório de arquitetura que era ela e a sócia, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e o negócio tomou uma proporção gigantesca, entendeu? E aí ela não dava mais conta, porque ela fazia 5 projetos por mês, começou a fazer 30. Começou a se comprometer em fazer 30. Não tem quem dar conta. Hoje, pra você ter ideia, tem uma equipe de 10 pessoas para dar conta do volume de projetos. Vê o tanto de gente que ela tem hoje em dia. Então, são coisas que o João aí, claro que a gente vai olhar, João, o caso da tua empresa, né, os números e as estruturas ali para recuperar. E aí a gente vai estruturar de um jeito que a máquina, lembra, a máquina de dinheiro funciona sem eu precisar estar operando ela. Porque esse é o segredo da empresa. Entende? Quanto mais a máquina operacionaliza, se eu estar mexendo nela, se eu estar dentro dela, aí sim ela virou uma empresa. Por quê? Porque eu posso vender, eu posso fazer ela ficar melhor, eu posso ganhar dinheiro eternamente. Ou vocês acham que Iver Dias Branco lá vem na Vitarella fazer pão? Vem fazer biscoito aqui? Não vem. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele criou uma máquina que não precisa mais dele estar lá dentro. E a ideia é que vocês peguem a máquina de vocês hoje, que é pequena, transformem ela numa forma que ela fique independente e vocês simplesmente só gerenciam os números. Entende? Ali faz a parte de diretoria. Tá? Por exemplo, esse meu amigo Polosa, que me chamou de bestão lá, quem pegou a história do começo. Ele não faz mais palestra, Polosa. Para Polosa dar uma palestra, meu Jesus Cristo. Mas ele tem, tipo, 30 titãs dando palestra no Brasil todo. Eu acho que é 30 da última vez que ele falou comigo, era 15. 15 a 30 pessoas ali. São pessoas dando palestra. Ele está em casa, mas as palestras estão acontecendo no Brasil todo. Ele fez a máquina dele desenhada desse jeito. Tá? João, mesma coisa. Tu tem que desenhar a tua máquina para que tu faça o mínimo operacional possível. Tua esposa faça o mínimo operacional possível. Entendeu? É claro que eu vou depois desenhar no organograma isso, para vocês verem como é que faz isso numa empresa, tá? Como é que eu faço meu plano de sair do operacional. Eu tenho um plano para isso, tá? Que é o que a gente ia discutir aqui no plano de ação, que seria que eu vou deixar para o próximo sedente, que esse aqui estender um pouquinho, tá? Quem faltou? Luiz Mar, falta você, cara. Tá aí? Tô, tô aqui. Eu Apareça. só tava procurando o microfone. Peraí. Apareça, que Eu você aqui, ó. hoje todo Eu mundo quer aqui, lhe ó. Eu ver. aqui, ó. Eu Vá. aqui, ó. Eu aqui, pronto. É porque eu não sei o Pô, que é que tem aqui na internet, que quando dá hora do que eu curso, fica tudo travando. Aí eu saio tirando os vídeos para ficar mais leve. vai lá. Diz para mim, 4 atividades aí. Olha só, hoje, né, como eu trabalho ainda na indústria mais focado, é muito mais fácil identificar porque as coisas são divididas, né? Mas eu ainda faço algumas coisas operacionais. Por exemplo, eu preciso gerar relatório para a direção, né? Então, não tem uma pessoa que avalie, quem faz o gerenciamento, quem gera o relatório e faz a análise dele sou eu, Uhum. certo? Então, isso aí é operacional, correto? Ok. Pronto. Certo. Aí, vamos partir agora para a parte de direção. Eu recebo minhas metas, mas as minhas metas eu desdobro para baixo. Então, eu gero metas para minha equipe. Ok. Então, nesse momento, eu estou fazendo papel de direção.
Meu papel de supervisor eu assumo os procedimentos, né, e faço DTO para saber se há necessidade de alguém, como operador, eu delegar para ele o serviço de fazer a correção do procedimento que ele pratica. Então, eu verifico se ele está fazendo o trabalho da forma que está estabelecida no procedimento, Boa. Ok. certo? E a minha parte de gerente é justamente verificar recursos para que as metas que eu recebi sejam atendidas. Então, eu busco fazer uma avaliação se a gente pode ter alguma melhoria em relação à operação ou às posições que possam trazer uma facilidade maior em menos tempo. Boa. Ok. Então, todo mundo alinhado. Qual é a missão para casa hoje? Eu avaliar quanto de cada atividade eu estou fazendo dentro da empresa. E se eu estou negligenciando alguma. Pronto, por exemplo, o caso que Rafael relatou, estou negligenciando essa parte aqui. É importante que vocês tenham esse feedback. João, poxa, eu estou muito operativo, eu fico muito com a operação. E que aí vocês vão trazer para mim na próxima reunião do CEDENT e a gente já vai começar a discutir um plano de ação para resolver isso aí. Certo? Porque isso entra no plano de ação também. Porque no plano de ação eu tenho uma máxima que é como eu transformo a minha empresa numa empresa extraordinária, né? Que é uma empresa que tem riqueza e liberdade. Não pode ser um só, lembra? Não pode ser só riqueza, não pode ser só liberdade. Tem que ser os dois. Então, como é que eu consigo construir essa minha empresa? Aqui tem riqueza e liberdade. Então, aí a gente vai questionar isso, vai criar algumas metas para o ano, um objetivo anual. Depois a gente vai construir 3 grandes metas para o ano, para a empresa, 3 grandes metas para o ano. E aí depois a gente vai destrinchar metas menores para os próximos 90 dias, beleza? Mas isso vai ser para o próximo encontro. Eu vi aqui que minha internet está ruim, mas deixa eu falar logo. Semana que vem temos o Natal na segunda-feira, correto? E depois temos o Ano Novo. Então o que eu vou fazer? Segunda-feira a gente não vai ter encontro do desafio. O encontro do desafio vai ser na terça e não vamos fazer encontro do CEDET. Certo? Não vamos fazer encontro CEDET. Deixar ser livre aí para semana que vem. Beleza? Quer dizer, peraí, deixa eu ver se foi isso mesmo que eu anotei aqui. Que é dia 26. Eu anotei aqui. Não vou ter recesso, então 26 eu vou atender ainda, tá? Então, desafio, dia 26, beleza? Não teremos CEDET. Por quê? No dia 2, aí a gente vai fazer o contrário. A gente não vai ter desafio na outra semana e vai ter CEDET no dia 2. Certo? Então, no dia 1 a gente não tem. Então, essa segunda e a próxima segunda não tem, porque a primeira é o dia 1 e o dia 25, que caem coincidentemente na segunda-feira, e eu não vou fazer uma sacanagem com vocês, trazer vocês para cá, apesar que eu quase que eu trazia. Aí foi alguém que me lembrou aí, eu acho que alguém falou, foi o Luiz Marco que falou no grupo lá, que ia ter o feriado, aí eu me lembrei. Tá certo? Fui eu mesmo. Pronto, então, ficamos acordados assim, certo? Vai ter um encontro do desafio semana que vem, e na outra a gente volta para o Sedente. Joia? Mas eu tenho certeza que ninguém ia se importar, não era não, Antônio? Com certeza. Eu não teria esse problema, não. Boa, Nem eu. gostei. Gostei, ó. Mas eu vou dar essa colherzinha de chá, mas assim, vocês estão vendo que mesmo assim eu não tô deixando vocês sem encontro na semana, porque eu poderia dar a semana de recesso, entendeu? Mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu acho que o ritmo tá bom. Eu acho não, tenho certeza que a gente tá num bom ritmo, eu não quero passar uma semana sem a gente fazer encontro, entendeu? A gente tem que ter essa constância de encontro. Então, semana que vem a gente tem um desafio, uma reunião de desafio, na outra semana sedente. Aí depois na outra a gente volta à normalidade com os 2 encontros. Joia? A gente vai agora, semana que vem, a gente já vai construir o plano de ação, né, com as diretrizes. A gente já construiu. E agora a gente vai começar a acompanhar lá no desafio. Quem me perdeu, amanhã eu vou subir as aulas e solto o link lá. Beleza? Assiste lá e constrói o seu. John já construiu o dele, tá certo? Falou hoje de manhã comigo. E já fez o dele lá e botou já lá. Eu fui lá olhar e tá lá feito mesmo. Tá certo? Lá na planilha. Então, quem não fez ainda, faz e deixa lá, porque a gente vai usar na próxima semana. Tá? O pessoal aí que não participou, assiste a aula depois. Beleza? Na outra semana, sedentos, é plano de ação. Aí, vê só. A gente vai ter uma mudança um pouco no sedento. Eu vou trazer algumas aulas específicas, mas a gente vai fazer muito acompanhamento de resultado agora. Certo? E aí a gente vai precisar entrar num padrão de resultado aqui. Tá? Todo mundo vai ter o seu resultado e a gente vai começar a buscar agora os resultados da empresa.
Você lembra que a gente tem uma meta aqui de dobrar o crescimento da empresa? Então, janeiro começando, essa meta já está valendo. Então, o que é que eu vou precisar? Que vocês tenham o resultado de 2024. Ah, eu não tenho nada. Ok, então o resultado é zero. No próximo ano, o que tu ganhar é lucro. Entendeu? O que tu ganhar é lucro. 2024 ou 2023? Não, desculpa, 2023. É isso mesmo. Vocês têm que ter o resultado de 2023 para eu ver como é que vai chegar lá em 2024. Ah, eu não tenho um ano todo. Pega dos últimos 3 meses. Tá certo? Eu não tenho os últimos 3 meses. Pega de dezembro. Ah, eu não tenho nada. Vai Que ser tipo de zero. resultado, Shua? Que tipo de resultado exatamente? Financeiro, vocês vão ver lá, resultado financeiro, DRE da empresa, certo? Se vocês não tiverem, vocês podem montar uma aproximação para a gente começar a ter. Mas eu vou ensinar a ter isso aí, como é que eu gosto de registrar na parte gerencial, que foi o que eu conversei com o Luiz aqui da outra vez, é gerencial, como é que eu acompanho isso. João, para você saber, seu gerente já sabe como é que é, eu já pedi as informações a ele, ele está montando, tá certo? Então fica tranquilo aí. Pronto, João me pediu para que eu ensinasse o gerente dele, eu fui lá e ensinei, e o gerente dele que vai gerar as informações, tá? E quem não conseguir, fala comigo, que eu ajudo a fazer, tá certo? Porque esse número é muito importante, porque é o que define se o trabalho está sendo efetivo. Então, é o número que a gente vai chegar a acompanhar agora, tá bom? Então, ó, reforço de novo. Segunda que vem não tem encontro, e a gente vai fazer um desafio na terça. Na próxima semana não tem encontro de novo, na segunda, e a gente vai fazer um sedentos. Aí depois a gente volta ao normal, ok? Outra pergunta. Aí a gente vai ter as diretrizes e na terça-feira a gente vai fazer exatamente o quê? Só para eu ver se eu não me perdi aqui. Vê, Isso, vamos lá, terça-feira. as diretrizes, Isso, a não é gente isso? vai trazer as Tá, diretrizes e vai começar a fazer agora o acompanhamento das diretrizes. certo. É isso aí que a gente vai fazer terça-feira. Terça-feira, isso. E E aí vocês vão essa ver. questão aí que você falou vou considerar um balanço do ano Na próxima. 2023, Mas, aí vai ser no dia dia 2. 2, isso. Tá. Tem que estar pronto lá para o dia 2, tá certo? Então, todo mundo Tá. aí. Quem não sabe fazer, vem falar comigo que eu ajudo. Tá certo? E aí eu mostro como é que faz. Joia? Ficou claro? Vamos fazer a foto? Cadê o Luizmar? Não vai sair na foto dessa vez, não, Luizmar? Vou fazer outra menção honrosa? Vou! Da outra vez eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui. Luiz Mar não gosta de gastar muito a belezura dele, não, viu? Vou fazer, hein? Ó, lá vai, ó. Só 3. a gente que fica gastando a nossa. Vamos para contagem, hein? Vai lá. 3, 2, 1. Deixa eu botar aqui. Boa. Ficou bom, ficou ótimo. Deixa eu voltar aqui. Ficou ótimo. Deixa eu botar no grupo, porque eu sou o cara que, se eu não fazer essas coisas na hora, eu perco. Pronto. Gente, dúvida? Estamos resolvendo com função da empresa, que vai ser importante a gente agora. Quando eu começar a dizer, sai do operacional, vocês já sabem o que é, tá certo? Porque muitas vezes eu vejo os consultores, mentor falando por aí, o empresário tem que sair do operacional, mas o empresário não sabe o que é operacional, entendeu? Ele não tem noção do que é. Ah, você tem que deixar de fazer atividade de supervisão e operação. Tem atividade que é chave, não dá para deixar. Mas eu já tenho que começar a fazer um plano para o futuro, para não fazer isso. Porque a minha ideia é eu ficar em casa e minha máquina funcionar sem mim. Certo? Eu ficar em casa e minha máquina funcionar sem mim. Por quê? Porque assim me dá a possibilidade de ter várias máquinas. Entendeu? Me dá a possibilidade de ter várias máquinas. Eu vou contar uma história para vocês que é verídica. Uma vez eu tive uma namorada que vendia carro. Vendia carro, né? Aí ela chegou assim e falou para mim, ó, aconteceu um negócio comigo, eu vou te contar, que é para tu contar aí por aí. Ela chegou assim, aí chegou uma mulher lá, aí ela faz aquela análise de crédito, né, da pessoa. Fulana, qual é a sua atividade? A mulher, não, eu sou empresária. Aí ela fez, empresária de quê? Não, eu tenho um campo de futebol, um salão de beleza, uma loja de sapato e eu tenho uma concessionária de carro. E eu tô abrindo agora uma cafeteria. Aí ela fez, danou-se. E como é que tu dá conta disso tudinho? Ela fez, você não escutou não que eu sou a dona? Eu não sou operadora. Meu sonho. Ela falou assim mesmo, ela fez, minha filha, eu sou a dona, eu não sirvo café não. Foi o que ela respondeu para ela, assim, de bate pronto. Ela disse, ó, eu sou a dona, pô. Ela disse, eu não sei nem como é que... Ela tinha um campo de futebol de society que alugava, né?
Aí ela disse, eu nunca entrei num campo de society na minha vida, eu não sei como é que funciona, não. Quem faz isso é o gerente. Tem um personagem bem legal para vocês, que eu acho muito legal, muito engraçado. Ele se chama Burrão. Quem já viu Burrão? Burrão, ele só Burrão. fez até a quinta Só série. fez até a quinta série, isso aí é com o gerente lá do RH. É, isso é Ele com o fala gerente muito, lá do assista o RH. Burrão, né? Já viu aí o Burrão, né? Já. Pronto. O Burrão é o cara que é literalmente genial, porque os caras internalizaram a essência do que é ser empresário, entendeu? Porque o empresário, ele tem que ser inteligente em quê? Em construir máquinas de dinheiro, entendeu? E o Burrão, ele faz isso. Só que ele não precisa fazer a máquina rodar, não. Ele só é inteligente para saber quando a máquina vai dar defeito. Aí isso é gerenciamento. Mas ele diz mesmo, ó, não sei fazer isso não. Isso aí é com a galera lá da operação. Eu só sei a galera que faz isso aí. Aí Ele fala assim: e como é que você faz isso? Ah, isso é lá com o meu gerente, porque você acha que eu não tenho competência para isso, eu só fiz até a quinta série. ele disse, eu tenho competência para isso não. É muito legal o Burrão. Então a ideia da gente, eu acho que o Burrão é um personagem genial. E a ideia da gente é a gente internalizar isso. Por exemplo, eu não quero Antônio dizendo, eu estou fazendo a reunião com o cliente. Não, amigão, eu tenho um escritório que faz reunião para mim. Eu garanto que a galera não vai me roubar, que tem estrutura, que tem, sei lá, nem que filme o cara fazendo a reunião. Mas eu não faço mais não. Por exemplo, claro que existem atividades específicas, por exemplo, que nem a minha, como um neurocirurgião. Pode ser que Antônio tenha uma coisa específica desse negócio que ele não pode abrir mão. Sabe? Depende de como o modelo de negócio foi construído. Mas, por exemplo, nada me impede de abrir outro negócio ou me tornar sócio de outros. Entendeu? Que não precisam de mim. Ontem mesmo meu irmão veio falar comigo e fez: vamos abrir uma locadora de carro. Eu fiz. Me prova que se paga, que eu não vou. Veja bem a minha resposta. Não foi nem quanto é que dinheiro ele precisava. Eu fiz, me fala como vai funcionar sem precisar que eu opere, que eu boto o dinheiro dentro. Eu falei isso para ele. Eu não quero operar nada, zero. Não vou operar. Aí ele disse, vou montar a ideia aqui, o MVP e te falo. Eu fiz, massa. Então, entenderam, né? A ideia é que a gente construa múltiplas máquinas de dinheiro. Múltiplas máquinas de dinheiro. Já é? No caso é tornar, eu acho que a melhor palavra é tornar a nossa empresa autogerenciável, né? Isso aí. E outra, criar outras. Né? Porque tu não precisa pensar com um, né? Que é o segundo passo, né? Tem que fazer o criar 01 primeiro, que é tornar a minha autogerenciável. Aí depois ou investe em outros nichos ou aumenta várias lojas. Isso aí. É aí a ideia de ser o burrão, né? Eu tipo, não sei fazer não, só estudei até que tá sério, mas tá rodando aí o negócio. Entendeu? E a ideia é a gente buscar esse conceito. Claro que a linha é uma sátira, né, gente? Mas a gente sabe o que tá fazendo. Né? E aí a gente Ó, acompanha junto com ele, com o time. Joia? rapidinho, desculpa aí, só para Tá? finalizar. Mas acompanhando a sátira do burrão, quem fala exatamente isso é o cara do Alibaba, AliExpress. Ele AliExpress, fala: né? eu não sou o melhor em venda, eu não faço o melhor produto, eu não sou melhor em marketing, eu não sou melhor em nada disso. Agora eu escolho o melhor de cada um e faço eles jogarem entre si. E no final, o resultado estou eu aqui entrando. Isso. Por aí. Entendeu? A gente vai buscar isso aí. A gente vai construir um plano que constrói isso, na verdade. Porque, por exemplo, vocês veem que vocês têm negócios diferentes, só que a metodologia se encaixa em todos. Perfeito. São negócios diferentes, mas o método se encaixa em todos. É que nem eu digo, ó. É que nem eu falei isso essa semana para minha namorada. Se você vê eu e Pedro, somos duas pessoas que graduou igualzinho, quer dizer, a gente treina no mesmo horário, a gente tem um biotipo parecido, a gente treinou com o mesmo mestre, a gente treina todo dia junto, mas são dois jiu-jitsu tão diferentes um do outro, que parece que a gente nunca se conheceu. Mas são todos dois muito eficientes. Mas por quê? Porque o método funciona. Entendeu? É o que eu estou dizendo para vocês. O método funciona, o método está acima. Então, a minha função aqui é garantir que o método vai fazer vocês crescerem, construir riqueza e liberdade. Certo? O método é direcionado para isso. Mas para você construir riqueza e liberdade, tem uma série de coisas que a gente tem que construir antes. Joia? Gente, boa noite. Vamos descansar. E até terça que vem. Feliz Natal aí para quem, né, para vocês aí, para a família. Eu vou mandar mensagem, mas eu acho que pessoalmente assim é mais fácil, né? Que Deus abençoe vocês aí grandemente. Tá Até bom? mais. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. gente. Tchau, Boa tchau, tchau, noite. tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.